Boa noite a todos os companheiros, boa noite mescladões e demolidores. Hoje é um dia muito especial para todos nós aqui do Mescladão, certo? Com certeza, um dia muito legal. Para quem não conhece, essa aqui é a Bela, Oi, colega nossa, ela é proprietária da RM. Miniaturas colecionáveis. É isso aí, galera. Galera, infelizmente a gente não conseguimos entrar no YouTube ao vivo, tá? Nós tá fazendo pelo Instagram. Acompanha aí, se vocês quiserem fazer uma pergunta pro Demolidor, pode fazer aí pelo Instagram, que vai estar a diretora aqui, tá repassando aí as perguntas de vocês. Hoje nós estamos aqui com o Demolidor. Chega chegando, Demolidor. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Demolidor, tudo bom? Muito obrigado, tá? Primeiramente, por esse convite, né? Para mim é um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês. Conhecer a cidade também, é uma cidade muito bonita, Ribeirão Pires, nunca tinha vindo aqui. E é isso. Obrigado a todos que estiverem participando, né, do podcast, aos telespectadores. E pode mandar as perguntas que vocês quiserem aí e vamos que vamos. Primeiro eu quero te agradecer, Demolidor, por essa força que você tá dando aqui pro Mescladão. Vim de lá de Mariporã até aqui em Ribeirão Pires, aqui no estúdio do Mescladão, dar a entrevista aí pra nós fazer esse bate-papo aí. Te agradeço muito. Isso aí, galera, é um exemplo de humildade. E quando nós fica aí atrás de artista tal e tudo, e eles não vêm, ele nem atende, nem responde o WhatsApp. Já de bate pronto, mandei mensagem pro Demolidor. Demolidor, não, só marcar a data e o dia que eu tô aí, não foi, Demolidor? Sim, eu penso assim, eu não recuso nenhum. Pode ser o menor podcast que existe, pode ter um inscrito e pode ter 1 milhão de inscritos, 2, 3 milhões. Eu vou em todos, eu não diferencio nenhum. Para mim é uma honra, né, e participar de todos. Se você me chamou é porque eu tenho algum mérito, então nada mais assim eu retribuí, né? E vim, então para mim não tem distância. A única coisa que eu solicitei é o que eu falei para você, né? Quando é muito longe, eu peço para pelo menos pagar a gasolina, porque eu também não tenho grana. Não, mas isso aí já é humildade, né? Tem pessoas que... A gente tá começando agora. A gente tá 1 ano, mais ou menos, com o Mescladão Podcast aqui. É um projeto meu, é um sonho meu ter esse projeto. E eu tô realizando aí, né? E muitas pessoas que a gente faz convite para estar aqui, infelizmente eles olham muito pelos inscritos e pelos seguidores pelo Instagram. Sim. Hoje em dia as empresas, os empresários só querem estar do seu lado quando você tá lá no topo, quando você já tinha amassado o barro lá atrás. Eles não querem estender a mão para você agora nesse momento que você tá precisando de ajuda. Então realmente é aquilo. Você tem que fazer sozinho mesmo e fazer acontecer e confiar em Deus e acreditar em Deus mesmo, cara. Mas obrigado, é uma honra de você estar aqui com nós aqui. É uma honra mesmo, não vou esquecer. Gratidão total. Tem algo para falar aí, Bela? Bora. Bora? Bater aquele papo legal. Bora, demorou. Eu quero saber do Wagner. O Wagner parou de falar um pouquinho do Wagner. Como que ele tá após a cirurgia que ele teve, cara? Então, ele tá bem, graças a Deus, né? Ele fez a cirurgia, para quem não sabe, ele fez uma cirurgia, ele retirou um tumor que estava no baço, né, gente? Ele retirou o baço, na verdade, né? Tinha um tumor no baço de 13 centímetros, ele retirou o baço. Ele tá se recuperando bem. Ele não tem metástase, tá bom? Só que ele tá aparecendo uns linfomas de gordura no corpo dele, tá com 2. Eu levei ele no veterinário, ele falou que isso é linfoma de gordura. Isso aí pode ser que surgiu por causa de alguma medicação que ele tomou, para ficar observando e ver se não aumenta, tal. Se caso aumentar muito, é questão cirúrgica. O tumor que ele retirou do baço, ele era maligno, tá? Saiu o resultado, saiu a biópsia do tumor, ele é maligno, mas não tinha metástase quando foi retirado o baço. Então, teoricamente, o câncer, no caso, saiu, porque era no baço e retirou o baço. Mas, e assim, como ele tá bem de saúde, né? Nós optamos por não fazer a quimioterapia nele nesse momento, né? E porque assim, quimioterapia, para quem tem cachorro, já passou por isso, sabe que debilita muito o cachorro, né? E muitas vezes, às vezes não ia surgir alguma coisa e por causa da quimioterapia que debilitou muito ele, acaba surgindo uma outra coisa que não era para surgir. E como ele tá bem de saúde, não tá, né? Não tá assim... Então eu optei por não fazer a quimioterapia no momento. E a cada 3 meses vai acompanhando com ultrassom as coisas, né? Sei lá, mas se Deus quiser não vai surgir nada, ele vai viver bem até o último dia que Deus permitir que ele esteja aqui comigo, né? Espero que seja... Graças a Deus, né? Eu não posso falar isso, eu começo a chorar. É mesmo? Mas é importante ele estar bem, graças a Deus. Porque eu vi no primeiro vídeo que você fez, né? Ele doente, ele tava muito triste, muito... Mas vamos
parar de falar que você já tá ficando emocionado, né? Ô, Tem uma pergunta. tem uma pergunta aí? Tem. O Pedro Silva perguntou: Demolidor, quais os maiores desafios que você enfrentou na PM? Bom, o maior desafio até hoje foi quando eu resolvi fazer as tatuagens, né? Em 2021, né, eu consegui o direito de começar a fazer tatuagem, né? Para quem não sabe, baseado numa decisão do Supremo, né, eu comecei a fazer as tatuagens. Aí a PM foi obrigada a mudar o regulamento. A partir daí, a minha vida virou um desafio diário dentro da Polícia Militar. Todo mundo sabe que eu sofro muita perseguição na polícia. Já sofri muito mais, hoje é menos, mas sofro muito. Hoje é mais por parte do alto comando. Antigamente sofria dos praças também, tudo, mas hoje é mais por parte do alto comando. Então, esse é um desafio que eu tenho diariamente na polícia, mas pode ter certeza que eu não vou desistir. Eu sou um cara de muita personalidade, eu não vou mudar o meu jeito de pensar ou o que eu pretendo por perseguição ou qualquer outra coisa. É isso. Eu tenho uma pergunta. Te conheço pelo TikTok, desses videozinhos, né? Que eles fazem os cortes. Mas eu queria saber como começou a sua história dentro da polícia, com quantos anos? Bom, eu entrei na PM, eu já tinha 30 anos, tá? Você pode entrar na PM, assim, eu entrei na raspa do tacho. Uhum. Porque você pode entrar, você tem que ter 30 anos até a data da inscrição. Muitas vezes o cara, na escola, ele faz 31. Mas na data da inscrição ele tinha 30. Então, tá dentro do... Tá, ok. Mas é o 30 anos o limite, entendeu? E foi em 2006, né, que eu entrei pra polícia. Em 95, eu prestei o serviço militar. Mas Aí, já era o seu sonho ser... eu sempre tive o sonho de ser policial, tudo. E em 95, quando eu prestei o serviço militar, todo o pessoal que prestou com a gente, assim, antigamente você tinha que vir fazer o concurso em São Paulo, não tinha regionalizado igual hoje, né? Sim. Hoje tem várias cidades, né? Antigamente era só em São Paulo que tinha que vir aqui. Eu morava no interior, cidade de Marília. Aí, por consequências da vida, terminou o serviço militar, eu acabei não vindo. Teve um pessoal que veio tudo, o pessoal que veio naquela época, hoje entrou, no caso seria 96, né? Que entrou em 96. Eu acabei não vindo, aí o tempo foi passando, fui arrumando outro serviço, aí em 2006 eu consegui fazer. Aí, a partir daí, começou a minha vida na polícia. Mas nessa época, a tatuagem já era... Não podia. Não podia. Quando eu entrei na PM, você só podia ter tatuagem que não aparecesse com uniforme de educação física. Ou seja, short e camiseta. Não poderia aparecer daqui para baixo e nem da parte do short para baixo. Era assim. Então você podia ter nas costas, podia ter na barriga, né? Não podia ter pescoço, essas coisas, que a camiseta não ia tampar, né? Eu tinha nas costas quando entrei na polícia, inclusive. E aí, em 2021, né, eu comecei com as tatuagens no braço. A PM mudou o regulamento, aí foi desenrolando, né? Entendi. As primeiras tatuagens que eu fiz, se alguém perguntar, foi essa, tá? E essa daqui. As duas primeiras que eu fiz, quando eu comecei. Inclusive tem uma foto que ficou muito famosa na época, eu fardado, sentado, aí apareciam essas duas tatuagens. Hoje tem bastante policial com tatuagem, né? Tem, hoje em dia é muito comum, né? Eu costumo dizer assim que os policiais que têm tatuagem hoje, tudo deveriam me pagar churrasco, né? Porque hoje em dia é tranquilo você fazer tatuagem. No começo eu sofri bastante, tá? Porque foi uma quebra de paradigma, na verdade, né? Pra você ter ideia, quando eu comecei, que só eu tinha tatuagem na polícia, os policiais não conversavam comigo, entendeu? Eu ia fazer atividade delegada lá no centro, aquele bico fardado, sabe? Que a gente faz lá em São Paulo. E aí você trabalha de parceiro, às vezes 2 em 3, né, policiais. Os policiais não queriam trabalhar comigo, eu ficava sozinho, aí eu ficava pela base, porque os caras tinham um preconceito enorme, né? Sim. Entendeu? É isso. Mas eu tenho muita personalidade, isso aí não... É claro que você fica triste, pô, o cara, né, tal, mas não me abala, não. Eu sou um cara que... Tá certo, tem que correr, né? Eu sei que tem consequências futuras, você Sim. sofre consequências, mas isso aí pra mim não... Por que eu tô te perguntando? Eu tenho um familiar que ele prestou concurso para PM, passou, e aí fez 4 anos de contrato com a PM, trabalhava externo e interno. Só que aí quando foi fazer o exame, não sei como que é o nome, quando foi fazer o exame para entrar mesmo, ser definitivo, não passou por conta de uma tatuagem. Mas Só que nas costas. tem alguma coisa errada aí, porque... não sei te dizer não existe não porquê. existe contrato com a PM. Então, ele era, não sei te dizer, Quando acho que foi temporário. isso? Temporário, mas não Olha, existe mais temporário na polícia. Eu acho que em meados de 90 e alguma Então, coisa. não, em 90 também não tinha temporário. Não tinha Foi temporário. bem depois. Provavelmente foi é temporário, né? Que era o... Eu não lembro como chamava isso daí, mas assim... Aí terminava o contrato de temporário, né? E
Isso não tem nada a ver. Ele tinha tatuagem aonde? Nas costas. Nas costas? E não Não passou? era grande, não passou. Mas não falou era que é por causa da grande. tatuagem? Chegou ao meu ouvido que era por conta da tatuagem. Não, se for por causa da tatuagem, que ano foi isso? Ai, eu era pequena, tinha o quê? Uns 14 anos. Bom, Sei lá. tem que ver o desenho, tem que ver 2006. qual que era o desenho. Um lobo e um índio. Aí, eu acho que não foi por causa, não tem porquê. É, Quando eu entrei na polícia, eu tinha as costas tatuado dragão, as coisas, não tem porquê. inclusive, Não a foi. gente até passou uma maquiagem, uma base, né? Só que não existia Mary Kay naquela época. E não cobriu, Fazer né? um comercial de 100%. graça aí, ó. Não, ai, desculpa. Será Não que. cobriu Então, mas 100%. eu vou te falar. Pode ser que porque vocês tentaram camuflar a tatuagem, reprovou. Porque não Mas reprova pode ser porque também, tatuagem né? nas costas. É, Pode Não ser. tentou reprova, esconder. entendeu? Aham. Por causa de tatuagem nas costas, não reprova. Isso é certeza absoluta. É claro, se fosse um desenho alusivo à criminalidade, né? Preconceituoso, racista, que ofendesse religião, essas coisas, reprovava. Sim. Só que isso daí não ofende nenhum tipo de coisa e também não reprova nas costas. Então, ou é porque tentou camuflar, ou um outro motivo qualquer. Mas pelo desenho em si, não. Isso é Não. impossível. Entendeu? Só me tira uma dúvida aqui. É uma dúvida que eu não sei se eu vou falar besteira. Mas você não é concursado na PM? Sim, mas Mas pode ser demitido. Pode ser demitido? Pode ser demitido, expulso, vai ter um processo normal. Aí, ao final do processo, vai ter uma banca, né, uma comissão que vai definir se você vai ser expulso, demitido, pode sim, mesmo sendo concursado. Qualquer funcionário público ou concursado pode ser exonerado a qualquer momento. Mas nessa situação em si, É que claro você que vai foi- ter um processo. vai ter um processo. A PM que desligou você, não era para ser administrativo, se fosse verdade isso aí? Então, isso daí a PM, ela assim, não a PM em si, né? É o que eu sempre falo, a polícia não tem culpa de nada. A polícia é uma instituição maravilhosa, tá? Uma instituição muito boa. O problema são as pessoas. As pessoas que muitas vezes estragam o nome da polícia. A vontade deles, a ânsia de me mandar embora era tanta que era um motivo para ser tipo uma transgressão disciplinar, uma punição interna apenas. Mas eles usaram isso para me demitir. E não houve a dosimetria da pena, né? Isso juridicamente é errado. Então, devido a isso, né? Eu tô com um advogado, vou entrar na justiça. Provavelmente vou voltar sim, entendeu? E porque eles fizeram errado, né? Eles não podiam ter feito isso, entendeu? Então, juridicamente, eles erraram. Mas esse processo que tava fazendo, você já sabia? Porque isso aí foi lá Não. no carnaval. Começou em 2022, já fazia 3 anos que eu tava respondendo esse processo. Nossa, e você foi mandado embora agora? Agora, eu tava respondendo 2. Esse que é o processo que originou a minha demissão foi o do Camarote Brahma, que ficou muito famoso. E tem o da Orquídea também, que ainda não tinha se encerrado. Agora vai encerrar, porque como eu fui demitido, perde o objeto, né? O objeto seria eu. Então vai arquivar. Mas o que originou a demissão foi o do Camarote Brahma, que é aquele do carnaval lá. Caramba. Tem alguém aí que quer fazendo pergunta aí no Instagram? Demolidor, você virou um motoboy. O que ele acha dos motoboys e se ele seria a favor de aprovar 99 passageiros em São Paulo? Então, eu sempre assim, fui a favor da categoria dos motoboys, né? Mas eu não trabalhava porque eu estava fazendo atividade de DG em delegada, né? Então, para quem não sabe, a atividade de DG em delegada é aquele bico fardado da PM. Então, eu tinha como se fosse assim, essa complementação do meu salário. Aí eu perdi, comecei a responder o processo na polícia, perdi essa complementação de salário. E todo mundo sabe, assim, o pessoal fala, você não pode incorporar o bico no salário. Todo policial incorpora, não existe isso. Entendeu? Então, eu incorporei. Aí eu não tinha como pagar as minhas contas. Aí eu pensei, eu vou para uma profissão que é legal, que eu gosto também, que eu gosto muito de moto. Aí resolvi para a profissão de motoboy. Eu sempre uso uns termos assim, que faço uso uns termos assim e crio umas nomenclaturas relacionadas com o meu nome de demolidor, né? Aí eu falo pro pessoal, né? Um demolidor mais um motoboy é o quê? Motoboy. Não, é um demoliboy, é um demoliboy. Demoliboy. Então quando eu tô lá na profissão de entrega, eu sou o demoliboy. Aí eu acho uma profissão maravilhosa, honrosa, entendeu? Tem muita gente aí que sustenta a família, cria filho, paga a faculdade de filho com essa profissão. É claro que tem um ou outro aventureiro, vagabundo sem vergonha, que se camufla, né? Pra fazer coisa errada, né? Mas isso é 0,01%. O resto é tudo honesto trabalhador. E eu sou a favor, sim, do aplicativo, tá?
em São Paulo, 99, Uber. Aconteceu um fato esses dias que uma moça morreu. Só que, não foi culpa do motoboy. A culpa foi do cara que abriu a porta do carro de uma vez e tava bêbado. Aí eles foram lá e bloquearam o aplicativo. Isso aí é uma patifaria do caramba, mano. Por que o pessoal não quer que aprova? Porque o taxista vai perder passageiro, um monte de gente, porque táxi é caro, Uber tá caro. E a moto é muito mais rápido e mais barato, então por isso que eles não querem, entendeu? Mas eu sou totalmente a favor, pode ter certeza. Eu não lembro, eu acho que já autorizou de novo, eu não lembro. Se não autorizou também, eu sou a favor e quando for legalizado vou fazer sim também, com a minha motinha lá. É que a minha motinha ela gasta muito, não dá pra ficar a mais. Vou fazer sim, sou totalmente a favor. Pra quem perguntou aí, não sei quem foi. Quem que foi? Tá aí ainda? Motovlog. Julinho. Então, viu, Julinho do Motovlog, já sabe a minha opinião. Vai lá no meu Instagram, segue lá e você já vai ver os vídeos que eu posto lá quando eu tô de motoboy lá, tá bom? Tamo junto, Juninho. Já se inscreve lá no canal, viu? Tamo junto. Ô, Demolidor, sobre essa perseguição aí, você fala assim, sempre que é por causa das tatuagens. Você acha que é só por causa da tatuagem ou é porque você defende essa categoria dos motoboy que você gosta? Porque, vamos lá, né? Não sei se vocês estão de acordo. Motoboy também são muito perseguidos também, né? Não é pelo fato de defender a categoria. O problema meu na polícia começou com as tatuagens e depois é porque eu sou um cara que dentro do militar eu tenho muita personalidade, né? Uhum. E eu, assim, quando eu acredito em algo, não que eu acredito, que eu sei que algo é certo e eu luto por aquele direito, entendeu? Quando eu acho que eu sei que eu tenho um direito, eu luto por aquele direito. E dentro do militarismo, uma pessoa assim, ela é vista como uma pessoa indisciplinada. Por quê? Pro militarismo, o bom policial é aquele que fala sim senhor, não senhor pra tudo, acabou. O cara fala, vai ali e planta bananeira. Aí o cara, não, tá bom, sim senhor, vou lá e planta. Eu não. O cara chegar pra mim e falar, Coutinho, vai lá e planta bananeira. Eu falo, tá bom, mas por quê? Por que eu tenho que plantar bananeira? Tá escrito aonde? Eu só vou fazer se tiver escrito em algum lugar, em alguma norma e me dá uma justificativa justa o porquê que eu tenho que fazer isso. Eu sou um cara assim, que... Eu vou dar um exemplo. Lá no meu batalhão, quando eu estava policial... Eu falo assim quando eu estava, porque eu ainda sou policial. A polícia tá no meu sangue, Com entendeu? certeza. Então, isso não vai mudar. Eu sempre vou ser polícia a minha vida toda. Hoje eu não estou polícia, mas eu sou polícia. No meu sangue eu sou polícia. E isso ninguém vai tirar de mim, o meu sangue. E vai Então, voltar, hein? Pode ter certeza absoluta. É temporário, viu, gente? Vai ser épica a volta, pode ter certeza. É isso E aí, um major lá, ele baixou, fez uma determinação que todo mundo que tinha o mesmo nome, um nome igual... dentro do batalhão, era obrigado a mudar. Porém, a norma diz o quê? Que se você for você só é obrigado a mudar se for de mesmo posto ou patente. Se você não for, não é obrigado a mudar. Eu vou dar um exemplo. Se eu e você é soldado, eu sou mais antigo que você, mesmo posto nós somos, né? Aí eu sou mais antigo que você. Aí sim, você é obrigado a mudar, eu não. Agora, se eu sou cabo, você é soldado, não sou obrigado a mudar. Você não é obrigado a mudar. Por quê? Você é o soldado Coutinho, eu sou o cabo Coutinho, entendeu? Entendi. Assim que funciona. Qual Lá- que era a sua patente? Mano? Soldado. Soldado. E praça é patente, oficial é posto, tá? Uhum. Que fala. Aí tinha o tenente Coutinho e eu, soldado Coutinho. Eu falei, não vou mudar, porque o outro lá é tenente, eu sou soldado. Falei, não, mas o major determinou. Falei, tudo bem, então eu quero saber onde tá escrito. Eu vou lá no batalhão, vou pedir a norma. E fui no batalhão e falei, eu quero a norma, eu quero ver onde tá escrito que eu sou obrigado a mudar, porque na norma não diz isso. E se a norma me obrigar a mudar, que eu sabia que não obrigar, mas eu já falei. E se a norma me obrigar a mudar, eu mudo. Só que é o seguinte, não sou eu que estou solicitando a mudança do nome, né? É a polícia. Então eu já vou fazer uma parte na polícia, é como se fosse um requerimento, digamos. Mas na polícia é uma parte, é um documento. Eu vou fazer uma parte solicitando para que a polícia mande confeccionar uma nova tarjeta, que é aquele nome que a gente usa, com o meu novo nome, e uma camisa de TFM com o meu novo nome também, que ela é bordada. Porque eu não vou comprar. Aquela tarjeta lá custa uns 20 pau. E a camisa de TFM uns 60. Ou seja, a polícia que tá me obrigando, então ela é obrigada a fornecer o material para mim. Entendeu? Tinha uns 20 polícias na minha companhia que ia ter que mudar de nome. Os caras iam mudar quietinho. Todo mundo ia lá, ia comprar uma tarjeta, ia comprar uma camiseta, ia mudar de nome quietinho, não ia brigar pelo direito que ele tem. Aí eu falei, negativo. Então, além de eu fazer esse documento pedindo pra polícia pagar o meu novo uniforme e a nova tarjeta, eu ainda vou entrar com mandato de segurança, porque o meu nome eu uso há 19 anos na polícia, é a minha identidade. Então, eu sei que a norma não fala, eu vou entrar com mandato de segurança pra mim não ter que mudar. Aí, devido a isso, o major desistiu, ele mudou a ideia dele. Falou, não, então não é obrigado a mudar, só quem quiser. Ou seja, eu fui lá, lutei por um direito que eu tinha e conquistei. Os outros policiais não iam lutar pelo direito. E graças a essa luta que eu tive e conquistei, eles não precisaram mudar. Ou seja, mas quem ficou mal visto foi eu.
Porque eu que fui lá, bati de frente com o oficial, entendeu? Isso na PM prejudica muito, entendeu? Quando você é um cara que bate de frente com as coisas. Eu respeito demais a hierarquia e disciplina, porém, eu não sou idiota, entendeu? Eu não vou fazer coisa que a norma não obriga a fazer, entendeu? Então o que eles pedem às vezes é absurdo pra poder Não, não é fazer? absurdo, não. É que o cara é ego, né? Eu vou dar um exemplo. Como funciona o ego dentro da polícia. Tem uma vez que eu fui no batalhão, o coronel me chamou na sala dele pra conversar comigo. Aí ele pegou e falou assim, sentou lá, falou, eu gravo uns vídeos fardados e tal, né? E aí ele chamou o capitão já tinha conversado comigo anteriormente, e devido a uma diretriz que tem lá na PM, que você não pode gravar vídeo fardado e postar sem autorização do Seconsec, que é o órgão de como fala, relações públicas da polícia, sem o crivo deles não poderia estar postando, mas eu tava postando. E esse major falou assim, ó, todos os vídeos que o Coutinho gravar, porque assim, eu gravava um vídeo fardado e postava, os caras mandavam me punir. Tem um monte de gente que grava vídeo fardado, um monte de oficial, um monte de outros policiais, ninguém manda punir. Só manda punir eu, entendeu? Você vê direto aí, ó. Tem um monte de... As policial feminina meu virou negócio de... Até dancinha, né? É isso, até dancinha tem. Até Então dancinha. eu não, qualquer coisa que eu postava era motivo de mandar... Então, era perseguição. Com certeza, entendeu? Né? Aí o coronel me chamou lá, o capitão já tinha conversado comigo, falou, Coutinho, eu queria que você parasse de fazer os vídeos e tal, postar, que o coronel tá me enchendo o saco e tal, não sei o quê. E esse capitão, ele é um capitão muito gente boa, muito, assim, humilde, tá, humano. Eu até falo o nome, né, é o capitão Pinheiro, ele é um Tem cara empatia, muito legal. Isso, é um cara 10. Aí, em respeito a ele, o pedido que ele fez, eu falei, tudo bem, eu não vou mais postar, tá bom? Dei a palavra pra ele. Aí o coronel me chamou e falou, eu queria que você parasse de postar os vídeos e tal. Eu falei, ô, coronel, assim, aí você pensa... O coronel, um soldado fala isso pra ele é a morte, entendeu? Eu falei, coronel, com todo respeito, eu vou parar, mas não é porque o senhor tá pedindo. Porque o capitão me pediu. E eu dei a palavra pra ele. Aí, inclusive, eu tô respondendo 2 PD. PD é procedimento disciplinar por causa disso. E o senhor mandou me punir. Aí eu falei, não foi eu, Coutinho, não sei o que e tal. Eu falei, claro que foi o senhor, porque o senhor é o coronel do batalhão. E se o PD foi pra frente, é porque o senhor deixou ir. Porque se o senhor chegar e falar, não, é pra arquivar, acabou. Vai arquivar, você que manda aqui no batalhão. Então o senhor não mandou arquivar, então o senhor tá a favor de eu ser punido. Entendeu? Ah, mas você acha que eu gosto de ficar abrindo PD as coisas pros outros? Ele perguntou. Eu falei, ó, o senhor quer ouvir a verdade? Quer ouvir mesmo? Ele falou, quero, então tá. Pra mim o senhor gosta de sim e gosta de fuder com todo mundo. Daí ele falou, então assim que você pensa de mim? Eu falei, desse jeito que eu penso do senhor. Ele falou assim, então você sai da minha sala agora. Aí eu falei, tá bom. Levantei e tava saindo. Acho que pra ele é uma afronta, né? Eu falei, tá bom, eu tô saindo, eu não fiquei lá mijando, não, pelo amor de Deus, tal. A hora que eu passei na porta, ele falou, Coutinho, volta aqui agora. Aí eu voltei, pede permissão pra sair. Permissão pra sair, ele é autorizado. Ele já não tinha mandado eu sair, a permissão já tava dada. Aí ele fez eu voltar e pedir a permissão. Imagina, é o ego do cara, entendeu? Pra mostrar, não, eu mando, eu fiz ele voltar e pedir permissão. Olha como eu sou fodão, entendeu? É tipo assim. Mas É pior do que uma criança birrenta, né? Um cara desse aí, não é? Porra, mas em todo lugar tem uns caras assim também. Tem cara que é forgado, mano. Você já ouviu falar em ciúme de macho? É pior que ciúme de mulher. Ciúme de macho é a pior coisa que tem no mundo, cara. É pior que ciúme de mulher. Pior mesmo, é verdade. Ciúmes de macho é... Falando em ciúmes, e o assédio da mulherada? Tem as mulheres doidas, né? Que gostam de uns homens. Não, isso daí eu sou um cara que eu imponho, né, o respeito na minha rede social. Né? Se tiver algum tipo de assédio, eu falo, ó, não confunda as coisas, aquilo, isso é tranquilo pra mim. De boa. Eu sei lidar muito bem com isso. Isso é muito bom. Cuidar de pet é mais fácil que lidar com o ser humano? Com toda certeza. Bom, eu falo pra você, eu prefiro os animais. O animal é um bichinho que nunca vai te trair na sua vida, pode ter certeza, entendeu? E é o ser mais fiel que existe na face da Terra, é um animal, entendeu? E aí tem muita gente sim que até fala, o animal não pensa. Quem fala que um animal não pensa é porque é burro. O animal, ele pensa assim e aprende as coisas. É claro que tem um limite. Chegou naquele limite, dali pra frente é só o ser humano, mas ele até um certo limite ele pensa e aprende completamente, entendeu? Agora com o ser humano é difícil, o ser humano te trai, não é fácil. Não é fácil, não. Eu tive um cachorrinho também pequenininho, né, Josi? Eu fico até emocionado também de falar também. Lembra do Wendy? O nome dele era Wendy. Coisa mais linda, os olhos dele azul, né? Verde. Uau. Era verde, era um pitbull. Coisa mais linda, 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 cara. Aí a gente deixamos ele lá em casa na varanda, né? Nós fomos pra casa da minha mãe. Aí quando nós voltamos, aí ele não tava mais, desapareceu. A minha esposa ficou doente, ficou péssima, ficou depressiva.
Aí hoje eu tenho um filho de 8 anos e uma filha de 6 anos. E a gente quer adquirir um animalzinho para casa, né? Mas só que nós fica com muito medo. A sensação que nós teve de perder o nosso... Eu perdi 2 cachorros, né? Eu tinha um cachorro que se chamava Doente. Por que eu pus o nome dele de Doente? Era um pitbull. Porque ele apareceu na porta da minha casa. Ele tava magro, tava machucado. Todo machucado. O que a minha mãe fez? Pegou ele, cuidou dele, fez uns remédios caseiros lá, cuidou dele. O bicho ficou fortão, coisa mais linda. Parece que ele sabia a hora que eu chegava do trabalho. Ele descia à noite, ia lá no ponto de ônibus me esperar. Não é parece que sabia, ele sabia, você pode ter Ele certeza. sabia, ele ia Ele todo sabia. dia, no mesmo horário. Eu descia do busão, eu falei, "Ei, Doente, você tá aqui me esperando?" Ele ficava brincando, pulando, coisa mais linda do mundo. Aí na hora de eu ir trabalhar também, no outro dia, ele ia acompanhando eu também, né? Coisa mais linda. Aí eu tinha uma neguinha também, né? Que o nome dela era Neguinha. Coisa mais linda. Mas só que mataram esse meu cachorro. Nossa. Mataram ele, eu não sei quem matou até hoje. Aí a gente fica, sabe, entende? A gente fica com medo de ter cachorro agora, porque o que nós passamos com os nossos bichinhos foi horrível, igual você. Você não ficou bem ruim quando ficou sabendo do seu cachorro? Que tinha que fazer essa cirurgia e tal? Ô, abala a estrutura do cara, queira ou não queira, abala. Se um dia você difícil. superar esse trauma, né, e resolver ter um outro animalzinho, né, um outro cachorro, é claro que assim, eu não vou criticar quem compra, né? Eu sou contra o comércio de animais, tá bom? Eu não sou a favor, mas também não vou criticar quem compra. Eu não compro. E se eu te aconselho, né? Aí vai de você. Se um dia você for adquirir um novo cachorro, eu te aconselho a você adotar, tá? Não compra, não. Não, Tem mas tanto também a animal gente não precisando, gosta disso. tem tanto cachorro precisando de um de um de dono um tutor aí, um pai, uma mamãe que aí, cuida, bem. entendeu? E tem muitos aí esperando, entendeu? E Ganhar um lar. E dá dó, né, do meu filho e da minha filha, que eles ficam pedindo, mas só que o nosso trauma não deixa. Meu e da minha esposa não deixa. Mas aí minha mãe tem um cachorrinho lá também, lá eles ficam se divertindo na casa dela lá e tal. Pessoal, vocês que estão no Instagram aí, nós não estamos ao vivo pelo YouTube, porque nós não conseguimos entrar pelo YouTube. Certo, galera? Mas assiste aí pelo Instagram, faz pergunta aí pro nosso amigo Demolidor que está aqui em Ribeirão Pires, no Mescladão Podcast, certo, galera? Tamo junto. Ó, e quando terminar o podcast, se alguém quiser pagar uma pizza pra mim, pode convidar que nós vai comer. É isso mesmo, aqui o pessoal daqui de Ribeirão Pires e tal, apesar que tem o Apollo Pizzaria, quero agradecer o Apollo Pizzaria pela parceria, pelo apoio também, mas isso aqui ele fica lá em Suzano, ele falou, pô, cara... Não, Suzano é longe, não dá pra ir, longe, viu, não Apolo? dá. Senão eu iria com o maior prazer, pode ter certeza. Aí ele falou, mas se eu entregar uma pizza lá pra você, eu vou ficar sem motoboy. E é longe, quase 1 hora, né? Oi, e falar nisso, traz uma água pra nós, tira aquele rótulo lá pra nós da marca lá, que eu já tô com a boca seca aqui, cara. Mas é isso aí, tem alguma pergunta pra fazer? Na PM, qual tipo de trabalho que você gostava mais? Interno, externo, evento? Não, eu sempre gostei de trabalhar no policiamento de área, né? Então, eu entrei na PM pra isso, né? Pra combater o crime. Assim, eu já fui trabalhar administrativo? Fui. Às vezes eu não pedi pra ir. Às vezes o comandante lá... o meu caso foi porque os caras não queriam que eu ficasse na rua e me punha no administrativo. Às vezes eu ficava no administrativo, depois ia pra rua. Às vezes... Mas eu entrei na PM pra isso, pra trabalhar no front, né? Na guerra. Sempre gostei muito disso. Tem uma ocorrência, graças a Deus. Você ia pra rua na força do ódio. Não na força do ódio, né? Eu digo assim, eu sou um cara muito... Eu sempre fui pra rua primeiramente pra proteger o cidadão de bem, né? E aí, assim, combater o crime, né? É claro que a vagabundagem não tinha sem massagem, né? Se o vagabundo resolver bater de frente e pedir pra tomar tiro, vai tomar tiro, né? Claro. É daquele jeito. Deixa eu falar aqui no Instagram aqui. A Samara, né? A Samara da Adega AM2, que tá nos apoiando aqui também esse bate-papo aqui com o Demolidor. Ela falou assim pra você, Demolidor, se você quiser algo, ela está à disposição também. Ela deixou umas coisas pra nós pegar lá, nós não conseguimos pegar por causa que ela ia trazer um energético pra você. E ela não conseguiu trazer, nós ia pegar lá. Entendi. Mas começou a chover muito forte, aí eu fiquei com medo do trânsito pra nós não chegar aqui atrasado. Mas, Samara, muito obrigado, que Deus abençoe, obrigado mesmo aí. Adega AM2, 24 horas, segue eles lá no Instagram lá, pede o produto lá que você quiser lá, que ela entrega, tá, pessoal?
É Tem um isso monte aí. de gente perguntando aqui, porque eu falei que era ao vivo. É, eu também aqui. Deixa eu Como ver chama o mescladão? Ah, tá. aqui. Podcast Mescladão. Deixa eu Ó, ver. entra no canal do Instagram do podcast Mescladão, que tá sendo transmitido pelo Instagram, tá? Porque eles não conseguiram fazer pelo YouTube, deu um problema técnico aqui. De onde surgiu essa conexão com os animais, ô Demolidor? Eu sempre tive uma ligação, né, muito forte com os animais, né? E sempre gostei. Eu gosto de todos os animais, mas eu gosto mais de cachorro, né? E aí é isso, eu não tenho como explicar. Eu sempre tive. Atualmente eu tenho 18 cachorros e 2 periquitos. 18? Sim. E eu achei que tinha 16. Não, não, tinha 17. Aí agora tenho o Rafael, né? Mandar um abraço aí também para o Estância Pet Shop aqui de Ribeirão Pires. Falei pro Estância que ele tinha 16 cachorros, mas é 18. Eles fizeram a doação aí de ração para nós. Estância Pet Shop, tamo junto. O Demolidor tá aqui, ele vai receber a ração que vocês doam aqui para ajudar os animaizinhos dele, hein? Obrigado. Ó, pessoal do Estância aí, Pet Shop, muito obrigado por essa doação. Vocês sabem que eu gasto muito com meus animais. Atualmente eu estou, né, só nos bicos de motoboy e eu preciso muito de ajuda. Eu sou um cara que eu tenho muita humildade para, se eu precisar pedir ajuda, eu peço no momento eu tô precisando. Depois eu vou fazer um history agradecendo vocês. Eu vou pegar direitinho a página de vocês com ele aqui, tá? E, meu, eu não lembro o seu nome, eu sou velho, eu esqueço. Meu nome é Alves. Alves. Então, com Alves, e vou fazer um history agradecendo vocês. Pode ter certeza. Amanhã eu posto e é isso aí. Obrigado Estância mesmo. Pet Shop. Tamo junto, aqui de Ribeirão Pires. O atendimento é de qualidade aí pros seus animaizinhos, hein? Vai lá que é top. Nossa, é coisa mais top mesmo. A loja aí do Estância Pet Shop. E falar em Alves, meu nome é tudo sobrenome, né? Alves Dias dos Santos. Mano, eu tinha muito trabalho com meu nome, cara, na rua. Quando eu era eu tô com 38 anos. Quando eu era um molecão, as polícias me abordavam tal e tudo, aí mão na cabeça, tal, fazia todo aquele procedimento. E eu fazia. Aí ele falou, qual é o seu nome? Falei, Alves. Tô falando seu nome. Falei, Alves, senhor. Pô, tô falando que eu quero saber do seu nome. Falei, Alves, pega o meu RG. Aí, pô, seu nome é Alves Dias. O cara até desistia. Pelo amor de Deus. Alguma história engraçada, Demolidor, que você tem pra contar aí nesses anos de profissão? Tenho algumas. Posso só deixar a minha chave Pix aí, se alguém mesmo, quiser? É verdade. Oxi, pode. Se alguém que tá na live aí, se quiser me ajudar, tá bom? Eu vou deixar minha chave Pix pra vocês. Todos os podcasts que eu tô indo, eu tô deixando, porque eu tô precisando de ajuda no momento e quem quiser me ajudar aí, se for de coração, que Deus tocar no seu coração, pode ajudar, tá bom? É coutinhocaveirademolidor@gmail.com. É isso, a minha chave Pix. Aí vamos pra história engraçada? Aí já foi pra triste, né? Aqui pedindo. Agora vamos pra engraçada. Pô, já teve algum resgate, situação com um animal que te emocionou muito? Assim, não, teve um cachorro que me emocionou bastante, foi daí que eu conheci a ONG que eu não sei de onde, que é uma ONG que eu apoio. O Nick era um cachorrinho que tava abandonado na Estrada do Sabão. Aí me chamaram eu no Instagram falando sobre ele, que ele tava abandonado na Estrada do Sabão. E eu não lembro se o nome era Nick, mas acho que era Nick sim, viu? Peraí. Pô, aquele cachorrinho que eu resgatei na Estrada do Sabão chamava Nick? Eu tô pensando pra minha mulher, ela me fala. Aí então, tava abandonado, mandaram no meu Instagram. Aí eu peguei, eu não tava lá, aí eu falei no Instagram, alguém pode ajudar eu resgatar um cachorro assim, que eu vou lá e tal. Aí quando eu consegui ir, um pessoal já falou que uma ONG já tinha resgatado, que era a ONG Cão Sem Dono, acho que mandaram pra eles também. E aí eu fui lá na ONG visitar esse cachorro, né? Aí que eu conheci a ONG. Mas infelizmente, né, devido... Desculpa, tá? É o horário do meu remédio, gente. Você quer tomar seu remédio? Vou ter que parar pra tomar. Pessoal, ele vai tomar o remédio dele. Rapidinho. 10 segundos, peraí. Beleza? Tomando, peraí. É ao vivo pelo Instagram, certo? Agora, o Wish, qual que é da hamburgueria? Qual que é o nome? Wish Smash. Wish Smash. Tamo junto, viu? Nós estamos fazendo aqui pelo Instagram porque deu um problema técnico pelo YouTube. Mas nós tá fazendo pelo Instagram, hein? Dá um salve aí, faz alguma pergunta aí também. Quem tiver aí, faz uma pergunta aí. Tem pergunta aí? Vocês veem que não é mentira, hein? Qual é? Do Coutinho? Deixa eu só terminar do Coutinho Caveira Demolidor @gmail.com.
Vai colocar aí no Instagram, né? Boa. Então, aí eu conheci, só que esse Senta na cachorrinho, cadeira. infelizmente por conta do abandono e os maus tratos, ele adquiriu sinomose, né? Aí infelizmente a ONG não conseguiu salvar ele. Eu ia adotar ele, eu fui visitar algumas vezes e infelizmente ele faleceu, né? Foi muito triste isso daí. Me marcou bastante. Eu tenho uma história com animal também que não é muito, muito feliz, né? Nós tínhamos um pitbull, o nome dele era Ozzy. É Ozzy. E aí nós mudamos para um apartamento e ele começou a ter depressão. E aí eu ouvi do veterinário. Ou você doa, ou você vai perder seu animalzinho. E aí a gente teve que optar pela doação, né? E eu ajoelhei a Deus e falei, clamei ao Senhor. Falei, coloca alguém na minha vida que cuide dele tão bem quanto eu cuido. Porque eu não queria colocar ele em briga. Porque apesar de ser um pitbull, ele era um bebê, né? E aí Deus colocou uma pessoa no nosso caminho, a Carol. E ela cuida dele como se fosse um filho, né? E graças a Deus ele tá bem, a gente se fala que pelo bom, Instagram. Né? Mas cria marcas, né? Cria Sim. traumas, essas coisas. Mas Ó, faz parte da vida. Eu vou falar um negócio pra você. Eu penso assim, tá? A partir do momento que você resolve adotar um animalzinho, ele se torna parte da sua família, Sim. entendeu? Tem gente que não pensa igual eu, tudo bem, eu respeito. Pra mim, os meus cachorros, eles são meus filhos, entendeu? Eu não concordo, tem muita gente que eu recebo muito pedido de ajuda no Instagram, sabe? Porque o pessoal sabe que eu trabalho com resgate de animais, né? Apoio ONGs. E o pessoal me chama e fala, eu queria que você me ajudasse a achar alguém para adotar um cachorro, tal, não sei o quê. Falei, mas o que tá acontecendo? Eu questiono. Não, é que eu vou mudar e onde eu vou mudar não aceita cachorro. Não, daí eu falo, não, mas eu não entendi. Como? Então você tem que mudar para um lugar que aceita cachorro. É a mesma coisa. Então, se mudar para um lugar que não aceita criança, você vai doar seu filho para alguém? É Tem verdade. como. Entendeu? Você vai achar um lugar que aceita criança. E é a mesma coisa. Se você tem o seu animal, o lugar não aceita cachorro, você tem que mudar para um lugar que aceita cachorro. Não existe. Sempre quando a pessoa tem que se desfazer de alguma coisa, ela se desfaz do animal. Eu não sei porquê. Na verdade, não era nada alugado, era nosso mesmo, né? E nós tentamos seguir com ele, caminhando 4, 5 vezes ao dia, para tentar sanar a ansiedade que ele tinha. Porque é um pitbull, ele precisa ter espaço, né? Só que não deu, aí ele começou a ficar depressivo e adoentado. Falei, não quero ver ele nesse lugar, né? E por consequências da vida, financeiras também, não devido ao animal, porque ele tinha de tudo e do melhor, mas devido ao apartamento em si, né? E aí optei por essa situação, mas graças a Deus ele tá bem cuidado. Mas hoje, eu penso 10 vezes antes de pegar qualquer animalzinho. Tem que pensar, Porque então. não dá, hoje só um peixe, olha lá. Sim, tem que pensar bastante. Os peixes que nós pegamos, às vezes morre tudo no aquário. Eu entrei nesse assunto aí, eu ia concluir um raciocínio, mas eu esqueci. Qual que era a pergunta mesmo? Porque eu sou velho, eu esqueço essas coisas, tá? Sobre o Eu quê? tenho 49 anos já. Você tinha feito uma pergunta, aí eu entrei nesse assunto e eu não respondi. Sim, eu te perguntei sobre histórias engraçadas. Não foi isso. Não foi isso. Por que eu entrei nesse assunto? Gente, vocês veem como que eu tô? A minha cabeça tá complicada. Eu também até. Enquanto Tá, isso. se alguém viu depois, fala pra nós. Fala aí. Só deixa eu avisar aqui os pessoal que tá assistindo. Quantas pessoas estão assistindo no Instagram? Saiu algumas? Quem é os pessoal aí que tá assistindo o Mescladão agora, vai lá no QR Code do Smash Hamburgueria, comenta lá, tipo, Mescladão 10, que você tem 10% de desconto, viu? Beleza? Então é isso aí. Ô Demolidor, como que tá sendo essas férias pra você? Você tá indo pros podcasts, foi até pro Rio de Janeiro essa semana aí. Vou falar férias porque você vai voltar pra PM. Então você tá curtindo as férias, mas aí os pessoal... É férias. E os pessoal tá curtindo muito, quer ver você, quer falar com você. E essa, tipo, indo num podcast, indo pro outro. Vindo aqui em Ribeirão Pires, aqui no Mescladão. Como que tá sendo isso aí? Tá sendo uma terapia também? Vou te falar a real. Não é férias, tá? Eu sei, é uma maneira engraçada de falar, né? Mas não é férias porque eu queria estar trabalhando, eu tô muito triste. É verdade. Entendeu? Você falou, tá sendo uma terapia? Não tá sendo, eu estou fazendo terapia. Entendeu? Estou fazendo terapia, teve uma psicóloga que me ofereceu. Se alguém perguntar, mas você não tem dinheiro, tá pagando? Eu não tô pagando terapia, tá? Ela tá me ajudando sem cobrar nada. E o meu psicológico é assim, hoje eu tô melhor.
né? Mas no começo, nos primeiros dias, foi muito difícil, tá? Eu chorava todos os dias, não parava, pensava. Hoje ainda tem dias que eu choro. Eu penso, pô, era pra mim estar trabalhando tal, aí bate aquela depressão, eu começo a chorar. Nos primeiros dias eu pensei até de fazer uma besteira, tudo, porque não é fácil. Eu ser tirado como eu fui tirado da polícia dessa maneira injusta, todo mundo sabe que foi injusto. Mas assim, tô levando, né? É dia após dia. E graças a Deus, assim, eu tô tendo alguns convites de uns podcasts, inclusive o seu, né? Eu tô indo pra, assim, eu preciso me distrair, fazer alguma coisa. E tô fazendo meus bicos também, né? E atualmente não tô no iFood porque eu tô fazendo outros tipos de bico, mas assim, tô correndo atrás. É que eu espero que logo termine digamos assim, esse período que eu estou fora da polícia. Mas pra mim não é férias, não. Pra mim é um período muito triste da minha vida. Com certeza. Entendeu? Eu perguntei isso aí porque quando você foi desligado da PM, ainda mais veio essa bomba do Wagner, né? Você ficou muito mal, que nós vimos pelo seu Instagram. Aí eu pensei comigo mesmo, putz, como vai ficar a cabeça desse rapaz aí, né? Como vai ficar a mente dele? Como que ele dorme com tudo isso? Porque Você é louco, meu. Vinha uma coisa atrás da outra. é uma atrás da outra, veio tipo uma bomba, uma avalanche, né? Tipo, eu falei, Sim. mano, como que você lidou com tudo isso? Qual é o filtro que você usou pra poder, não desmanchar mesmo? Através de apoio de familiares, né? O pessoal. Eu gosto de tratar os meus seguidores, eu chamo de demolidores, não sei se você já viu. É isso mesmo. Porque eles são os demolidores, né? Na verdade, os demolidores e as demolidores, os seguidores. Eu gosto assim, eu tenho uma relação muito íntima com os meus seguidores, de amizade, sabe? Eu não falo assim com seguidores. São os meus amigos do Instagram. Então, Amigos, né? Então eu tenho uma relação muito íntima. Às vezes eu tô com um problema tal, e eu vou lá, o pessoal fala, mas você fica falando sua vida privada, fica chorando no Instagram. Não é isso. Eu me sinto bem desabafar com o pessoal, entendeu? Eu recebo um apoio emocional muitas vezes. Às vezes eu tô precisando de alguma coisa, eu peço uma ajuda, o pessoal faz Pix pra mim, me dá um apoio financeiro. Então eu me sinto bem desabafar com os meus amigos do Instagram. E eu recebo aquele apoio emocional, tudo, então por isso que eu gosto. Então isso me ajudou bastante, entendeu? O pessoal me dando apoio emocional, isso, familiares, aí a gente vai conseguindo, né? Mas Vai levando. não é fácil, Você de verdade. que ficar na rede social, você tem mais crítica do que ajuda? Não, eu tenho muito mais apoio, ajuda e apoio do que crítica. Tem uma outra crítica, eu sou assim, eu não discuto no meu Instagram com ninguém, tá? Falou algo que eu não gostei, algo que eu acho que desrespeitou, eu vou lá, bloqueio e acabou. Excluo o comentário, é assim que eu lido. Tem muito hater, né? Tem Que faz bastante. questão de ir lá tripudiar em cima da sua decadência. Eu vou lá e eu não discuto. Eu simplesmente bloqueio e excluo a mensagem. Só teve uma moça que eu respondi a ela, aí depois eu respondi ela e depois eu bloqueei ela, mas ela ia ver a mensagem. Foi assim. Eu não lembrava, tá? Uma vez ela pediu ajuda para uma cachorrinha dela. E muitas vezes eu não consigo. Eu recebo mais de 50 pedidos de ajuda por dia para cachorro. E muitas vezes eu não consigo. Eu corro atrás das ONG e eu não sei o que aconteceu, que a cachorrinha dela veio a falecer. Eu não sabia, faz muito tempo isso. Aí ela entrou no meu Instagram e falou, tá vendo? Uma vez eu pedi ajuda para minha cachorrinha e você não ajudou. Agora você tá pagando na mesma moeda. Ela ela gostou que eu fui demitido, né? E falou que eu tava... Ela não vai ver que ela tá bloqueada, mas falou isso. Aí eu falei, moço, ó, infelizmente eu não lembro, tá, quando foi isso, mas ela me mandou até a conversa na época, né? Aí eu falei assim, ó, eu sinto muito, tá, que a sua filha faleceu, sua cachorrinha, mas assim, eu não consigo ajudar a todos, eu faço o possível, né? E eu te peço perdão por não ter conseguido ajudar a sua cachorrinha e agora você tá vingada, né? Pelo jeito que você falou comigo, você tá vingada, então meus parabéns e bloqueei ela. É isso. Então você, assim, qual conselho você daria para quem está querendo entrar nas redes sociais? Tem que ter um psicológico muito forte. Você tem que ter psicológico pra tudo, né? Tem gente que vai criticar você. Eu não acho que você arrumar briga em rede social, você tem que ter um psicológico pra isso, pra saber filtrar, né? E você tem que ter saber filtrar tudo que você vai falar em rede social também, entendeu? Não é tudo que você pensa que você pode falar. Você tem que ser inteligente, entendeu?
Tem certas coisas que você não pode falar em rede social. Você falou agora, daqui 10 segundos tá no mundo inteiro. Aí não volta atrás. É verdade. Então nem é tudo que você pode expor. E isso daí, quando você, por exemplo, você tem um perfil de demolidores. Então, quando você estava atuando na PM e você fazia algum vídeo, isso também era usado para gerar chacota, humilhação? Tem gente que usa sim, tem alguns haters que... Lá na PM, por exemplo. Na PM, eventualmente vai ter algum policial sim, assim, que faz zoação. O que tem muito meu, assim, nos grupos de Instagram é figurinha. Quando eu faço vídeo chorando e tal, eles fazem a figurinha. Mas isso aí eu levo tudo na esportiva, aí eles fazem pra fazer uma sátira mesmo. Isso aí eu faço na esportiva. Mas tem infinitas figurinhas minhas chorando na internet de Instagram. E é bom que continua mais famoso. Eu não ligo. Falem bem ou falem mal, mas falem sempre de mim. É ser humano, né? Quem não chora, né? Quem não derrama uma lágrima no rosto. Bom, eu sou um cara que eu sou muito emotivo, entendeu? Eu não consigo esconder, guardar comigo meu sentimento, eu expresso. Eu me sinto melhor, né? Pondo pra fora o que eu tô sentindo, me ajuda a lidar com isso. Então, por isso que eu... Qual foi a reação da sua família quando você saiu da PM? O pessoal ficou triste, foi um né? susto pra eles? Foi uma surpresa muito grande, né? Veio um misto de tristeza com surpresa, né? Com preocupação também Sim, com você, né? Mas eu recebi muito apoio, graças a Deus. É isso. Muito carinho, né? Com certeza. Dos familiares, dos seguidores, de todo mundo, né? Recebi muito apoio. Recebo até hoje e-mail. Pra você ter ideia, tem infinitas mensagens aqui no meu Instagram aqui que eu não consegui responder ainda. Tinha mais de 2-3 mil mensagens aí. Eu vou responder 100 por dia, eu não consigo. Caramba. E na PM lá, você... Tinha bastante policiais que era contra você, que fazia brincadeirinha, chacota. Não, eu acho... Ou os pessoal era na deles mesmo, ficava na deles mesmo? Não, vou te falar. Dentro da polícia é o que eu te falei, o ciúme de macho, né? Tem gente sim que era contra mim, porque às vezes a pessoa pensa, pô, o cara tá famosinho na internet e tal, não sei o quê. Pô, eu não penso assim que eu tô famoso na internet, gente. Eu criei um conteúdo e eu adquiri um carisma, né, com o pessoal do Instagram e tal, e aí o pessoal gosta das minhas postagens, gosta dos tipos de postagem que eu faço post relacionado com os animais, relacionado com a minha vida pessoal, carreira, em relação à plantação que eu tenho na minha casa, essas coisas, o pessoal gosta, então você cria uma certa ligação, né, aí vai ganhando seguidores, o pessoal fica naquela invejinha, né, porque você tem bastante seguidores, e essas coisas. Então, tem muito policial que não gosta, né? Mas não é porque o cara não gosta de mim, ele não gosta digamos, da visibilidade que eu tenho na internet. O cara tem uma certa inveja, né? Não é questão. Aí acaba não gostando de mim por causa disso. Tem muita gente também que não gosta de mim só de ouvir falar, não me conhece. Ouve falar através de outra e não gosta. Eu não sou um cara assim. Como eu te falei, eu tenho muita personalidade. Se uma pessoa chegar, dar um exemplo. Como é seu nome? Isabela. Se a Isabela chegar em mim e falar, o Alves, ele é isso, isso, isso e isso. Eu vou falar, tá bom, Isabela, então você fala pra ele. Enquanto eu não conhecer ele, eu não vou falar o que ele é, porque eu não conheço ele. A partir do momento que eu conhecer, aí eu vou te falar o que ele é. Mas se você acha que ele é isso, você vai falar pra ele, não fala pra mim, eu sou assim. Tá certo. Acabou. Qual foi o momento, o start de você falar assim, eu vou começar a gravar o meu dia a dia no motoboy nas ruas, na polícia, em casa com meus animais? Qual foi o start assim, que eu vou fazer? Isso aí não tem como eu dizer, né? Surgiu, né? Surgiu. Resolvi, comecei a fazer Mas post. você não imaginou que ia ter essa proporção aí de muitos seguidores, de muitas pessoas gostar de você? Porque muita gente gosta de você. Eu não tenho muito seguidor, né? Eu tenho 100 e poucos mil só. Só que eu queria ter 1 milhão de seguidores, mas eu não tenho ainda. Calma. Mas aos pouquinhos a gente vai conquistando, né? O pessoal vai seguindo a nossa página, sempre com muita humildade e respeito a todos, né? É isso. Para quem acompanha o Mescladão, né? Se quiser seguir o meu canal lá, Demolidor, Exterminador 121. Só ir lá, seguir. E é isso. Pra quem é demolidor também, que segue o Demolidor, segue nós aí, o Mescladão aí. Eu costumo falar com os nossos amigos também que acompanham nós, eu chamo eles de mescladões, né? Mas é isso aí. Ô, Demolidor, deixa eu te falar pra você. Fugiu o que eu ia falar também. Vou falar da história engraçada que ela falou, que ela perguntou, eu não Isso. respondi. Teve uma ocorrência, essa ficou meio famosa, eu sempre conto, a ocorrência do pé. O pessoal, alguém já deve ter visto, né? A gente foi atender uma ocorrência e foi encontrado um cara morto dentro de um córrego. E tava metade do corpo dele para dentro da água, metade para fora. A metade que tava fora já tava mais decomposta, e a metade que tava dentro da água já tava um pouco mais preservada. Aí
estava sendo preservado, depois nós fomos descobrir que era um policial aposentado que tinha morrido. Tava dentro de uma pochete que ele estava usando, tinha uma funcional lá. Descobri, mas chamamos o irmão dele, que era um coronel da reserva. Desaparecido. Sim. A perícia já tinha passado, já tinha tirado ele da água, né? Tinha feito a perícia, ele estava fora já quando o irmão chegou. E ele estava... A parte de cima já estava mais decomposta, de baixo mais preservada. Ele estava de tênis, calça e tênis, né? O irmão chegou chorando lá, tudo. Ai, meu irmão, tudo, tal. Não, calma, coronel, tal. Meus pesos, tal, né? Fomos lá, consolamos ele, tudo. Aí lá, eu posso pegar o tênis dele de recordação? Não, pega aí, coronel, pega. Aí, meu, você vai deixar... Não, deixa ele pegar, ele tá triste, coitado. Aí ele foi lá, pegou o tênis. A hora que ele pegou o tênis, o pessoal viu o pé foi dentro do tênis, só ficou o cotoquinho da perna. Aí os caras, meu, o pé tá lá dentro. E agora, eu falei, não, deixa o coronel levar o pé, deixa, coitado, ele tá triste, né? Não, Ele coitadinho. percebeu. Nem percebeu, pôs no saquinho e foi embora o tênis. Aí beleza, aí apresentamos a ocorrência no DP tudo, o Rabecão levou o corpo, aí beleza. Aí no outro trampo, né, o pessoal do DP ligou e falou, Coutinho, sabe o que é agora? Aí eu subi lá. Aí ele falou, meu, quem mandou você deixar levar os caras, o irmão do cara levar o pé dele embora? Eu falei, meu, mas você queria que eu fizesse o quê? Ele tava triste lá, todo tristão, chorando. Ele pediu pra levar o tênis, o pé tava junto. Você fala, não, deixa eu tirar o pé daí de dentro? Né? Nós deixamos, pô, não achei que... Né? Aí falou, não, você sabia que ele veio aqui trazer o pé no outro dia? Aí nós tínhamos que fazer um adendo no BO e chamar o Rabecão só pra levar o pé, porque é obrigado. Se ficar um deles, tem que chamar o carro de cadáver pra levar. Aí teve que fazer um adendo ao BO e fazer chamar o carro de cadáver pra buscar o pé. Os caras da Foi engraçado. Acho que ele deve ter ficado fudido, né? Só pra ir pegar o pé. Só pra ir pegar um pé. Porra, velho, me incomodando agora pra pegar o pé. Caramba, mano. Olha, agora mudando de assunto. Você viu aí nas redes sociais o que tá acontecendo aí com o Léo Lins? O que você achou? Qual que é a sua opinião do Léo Lins pegar 8 anos de prisão só por causa de uma piada que é a profissão dele? Então, quem faz isso aí é o cara da caneta, você sabe quem que é, né? Cabeça de ovo. É isso mesmo. Ele que faz isso. Mano, esse cara aí, pra começar a conversa, eu não posso falar o nome, porque senão a Polícia Federal vai prender nós, você sabe. Aí vai me multar. Ele falou ele deu uma canetada, já era. E pra começar, esse cara aí não tinha nem que estar lá. Porque ele é um advogadinho meia tigela que escreveu um livro, conseguiu ficar famoso por causa que escreveu um livro, aí foi indicado a secretário de Segurança Pública, não sei se você sabe a história dele, aí virou secretário de Segurança Pública de São Paulo, aí daí foi indicado para ocupar aquele cargo que ele ocupa hoje. Para começar a conversa, para quem ocupa aquele cargo, minha opinião, tá? Tinha que mudar. Aquele cargo, quem ocupa lá, tinha que ser juiz de carreira, para começar a conversa. Tem cara ali que virou ministro ali e nem conseguiu passar no exame da OAB, já reprovou. Então, 2, 3 vezes, depois de que passou. E esse cara nem nunca foi juiz, ele era advogado. Então você fala, você vai virar ministro, mandar em todos os juízes, no país inteiro, sendo que você nunca foi juiz? Para ocupar esse cargo, o cara tinha que ser juiz de carreira e não tinha que ser vitalício o cargo. O cargo tinha que ser tipo um mandato. 5 anos, acabou, você sai e entra outro. É assim, entendeu? É isso. Aí vira uma indicação. O presidente vai lá e indica, o cara vira. Ele indica quem ele quiser. Aí você fala, mas ele passa por uma sabatina. Mano, você acha que ele não vai passar? O presidente indicou, ele vai passar. E vai virar ministro do Supremo. Entendeu? Então aí fica essa patifaria aí. Pra mim... É isso. O problema é que é uma injustiça imensa. Você viu? O cara, porque só fez uma sátira na página dele, né? Aí foi tantos anos de cadeia. Imagina, coitado, né, meu? É um absurdo isso. 8 anos de cadeia ou 1,5 milhão de reais. Onde o cara vai arrumar todo esse dinheiro? 1 milhão? Eu acho que ele tem, que a página dele é grande, né? Mas ele prefere ser preso. Eu acho que sei lá, né, mano? Mas... Não sei. Tem mais alguma pergunta? Você, Josi? Eu tenho uma pergunta. Referente ainda à PM, a questão da PM. Você contou uma história engraçada. Eu queria saber se você já participou de algum evento relacionado à briga familiar entre marido, batendo na esposa. Você já passou de algum... Inúmeras vezes, isso é o que mais tem. Briga de marido e mulher pra gente atender esse tipo de ocorrência, né? É uma coisa complicada, difícil, entendeu? Você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Muitas vezes você chega lá, o cara tá agredindo a mulher, você tem que agir com técnica, né? E cabeça. Por quê? Às vezes você vê o cara agredindo a mulher, você chega espancando o cara, a mulher, ela defende o cara. O cara acabou de bater nela, ela defende o cara. Aí ela vai lá e fala que você bateu no cara.
Muitas vezes acontece isso. Então você tem que ter. Você não pode se envolver na ocorrência, entendeu? Você tem que ter muito jogo de cintura. Você tem que ser profissional. O cara tá lá batendo, você vai lá, separa e faz a imobilização do cara da maneira correta e acabou. Não vai chegar agredindo o cara, porque a ocorrência pode se reverter contra você, entendeu? Infelizmente, você tem que agir desse jeito. Você não pode fazer parte da ocorrência, tem que controlar o seu emocional. É difícil você ver o cara espancando a mulher, tudo? Mas você tem que ter técnica, você tem que ser profissional de polícia, você não pode se envolver na ocorrência, entendeu? Já viu crianças no meio dessas brigas, chorando? Já vi muito, sim. Já aconteceu de situação que bateu na criança, a gente prendeu o pai e tal, isso, aquilo. Eu tive uma ocorrência também, não é relacionada com briga de marido e mulher, né, mas você falou envolvendo criança, é uma ocorrência triste que me marcou muito, né? A minha carreira, eu lembro até hoje. A mãe matou o filho dela. Eu não sei o que aconteceu, ela estava em não sei que igreja que ela estava aí, e ela matou o filho dela porque até chamaram a gente para ir atender a ocorrência e falou que tinha uma criança morta. Aí chegamos lá, o menininho, tinha 7 anos o menininho, tá? Ele estava deitado em cima do sofá assim, que eu cheguei, só tava de cuequinha, coitado, tava uma cuequinha branca ainda, maior tristeza. Só de cuequinha assim, eu peguei ele, já estava meio geladinho, maior tristeza. Ele não tava com rigidez cadavérica, né? Mas tava já o corpo já tava ficando frio já. E eu comecei a chorar com o menino no colo, assim, chorando mesmo. E eu falei, por que você fez isso com seu filho e tal? Aí ela falou que ela tava tentando tirar o demônio do corpo dele. Meu Deus. Imagina, aí como que ela matou o filho dela? Ela afogou ele na pia do banheiro, encheu a pia de água e começou a afogar. Ela tava com a mão toda mordida, porque eu perguntei, e essas mordidas na sua mão? O que ela falou? Porque a hora que eu tava afogando ele, ele mordia minha mão pra tentar fazer eu parar de afogar ele. Cara. Aí ela matou o filho dela, você acredita? Que tristeza, né? A PM fornece algum auxílio psicológico para os seus soldados? Ou ema-ema? Fornece aspas, entendeu? Porque na PM tem os CAPs, né? Que é Centro de Apoio Psicológico, Psicossocial, né? Isso daí não é um programa de policiamento na polícia. Se fosse um programa de policiamento, não era possível mexer. Que nem a ronda escolar é um programa de policiamento. Não pode acabar a ronda escolar, é obrigado a ter. Agora, os CAPs não são um programa de policiamento. Então, fica assim. Tem um CAPs lá no seu batalhão. O coronel chegou, não gosta, ele manda sair e acabou. Não interessa. O cara não gosta. Eu acho assim. E tem, normalmente, eu estava trabalhando na 18 e a sede como W18 era o CPM3. Então, tinha um CAPs central. E nos batalhões em si não tinha. Então, eu acho errado. Todo batalhão tinha que ter um CAPs. Tinha que ter uma psicóloga lá à disposição para o policial lá conversar. E não tem. Isso aí tem um só para todo. Por exemplo, lá na Zona Norte, onde eu estava trabalhando, era o 18, o 9º, o 5º, o 49. São 4 batalhões. Com cada batalhão tem 3, 4 companhias. Imagina quantos. Tem mais de 2, 3 mil policiais. Para um psicólogo atender, não existe isso. Cada batalhão tinha que ter o seu psicólogo, entendeu? E ter atendimentos, sim, acho que sim, mensalmente, cada policial tinha que passar uma vez lá. Tinha que, entendeu? Porque às vezes o policial, ele fica guardando para ele aquele sentimento e ele tem vergonha de ir lá procurar a psicóloga. E ser taxado como louco, com essas coisas. Então ele vai, ele não procura, ele guarda para ele. Aí muitas vezes você descobre que aquele policial estava guardando aqui para ele quando ele perde a cabeça e faz uma besteira e tira a própria vida. Aí que vai vir à tona o problema que ele tava. Se ele tivesse sido tratado antes, né? Tivesse tido aquele apoio psicológico, ele não teria feito aquela besteira. Eu falo isso até, eu tiro eu como exemplo. Eu tive esse problema aí, eu pensei até em fazer besteira, mas eu tinha um apoio, né? E na verdade, eu tô fazendo tratamento com essa terapeuta, mas teve uns 3, 4 que entrou em contato comigo e ofereceu ajuda pra mim. Falou, eu quero te ajudar, eu tô vendo que você tá com o seu psicológico muito abalado e eu quero te ajudar, eu não vou cobrar nada, ofereceu, entendeu? Aí eu tô fazendo com essa terapeuta aí. Inclusive amanhã eu tenho uma sessão com ela. Então deveria ter um maior apoio. Não tem Com certeza. o suficiente, entendeu? Eu tava conversando com um colega meu, eles falaram assim, as únicas pessoas que vê coisas horríveis praticamente assim do país, praticamente do mundo, é os policiais. Porque dependendo da ocorrência que for, igual você acabou de falar do menino. E realmente eu acho que o governo tinha que dar um apoio maior para os PM, né? Porque é vocês que vai para a ocorrência, nem sabe o que vai encontrar. Não é só, né, combate que vocês vão encontrar. Vai encontrar esse tipo de coisas aí. Querendo ou não, às vezes o policial não percebe, mas isso abala o psicológico dele muito, entendeu? Às vezes ele
uma ocorrência que deu algum problema, ele fica meio nervoso, chega em casa, acaba descontando na família, entendeu? Então ele tem que ter esse apoio para saber filtrar essas coisas, entendeu? E acabar não levando esse problema para dentro da casa dele, entendeu? É isso. E esse dia desse menino que você atendeu essa ocorrência, como que depois foi no outro dia pra você? Foi normal? Não, normal, né? Assim, eu fiquei muito chateado, muito triste, mas é algo que me marcou, né? Eu não esqueço jamais a cena que eu vi. Eu lembro exatamente como o menininho estava deitado, tudo certinho, eu lembro tudo. Não esqueço o rostinho dele, eu não esqueço nunca, entendeu? Eu vi num podcast falando que tem muitos suicídios de policiais. Você já chegou a perder algum amigo? Perdi vários. Ali no 18 mesmo, teve o ano retrasado, acho que se matou 5 policiais lá do 18. Teve uma policial, eu não lembro o nome dela, tá? Ela se matou do lado da companhia, dentro do carro. Tava normal. Aí ela se matou no outro dia. Teve um outro policial também, mesma coisa. Eu não lembro o nome dele. Foi assim, ele até passou na companhia que ele estava trabalhando lá com o Comando Força. Chegou lá, o pessoal tava conversando tudo, ele cumprimentou todo mundo, normal. Sim, Aí de repente falou, eu vou no banheiro. Aí ele entrou no alojamento, aí escutaram um tiro. Chegou lá, ele tava morto, deu um tiro na cabeça dele, dentro do alojamento. Do nada. É mais a pressão do trabalho ou Ele tava com um problema familiar com a esposa, depois descobriu-se isso. Aí eu não sei o que levou ele, né, a fazer isso. Dizem que ele tinha acabado de atender uma ligação de telefone. Eu não sei se foi essa ligação que originou, mas ele tava com problemas familiares, né? Eu não sei, né? Aí, do nada. Tava conversando, a mesma coisa. Eu tava conversando com você e falava, deixa eu ir ali, vou lá e me mata, assim. Acontece muito isso, entendeu? Isso foi muito divulgado, né? Então, quando traz essa informação, a gente acaba se assustando. Sim, já teve situação que a gente teve um outro policial quando eu era do 47, trabalhamos junto, tudo normal, todo mundo foi pra casa. No outro dia veio a notícia que ele se matou dentro do carro dele. Ninguém imaginava que o cara ia fazer isso, entendeu? É algo assim. Que é difícil, né? É difícil. É. Você fica abalado pra caramba. Fica. Você acha que, por exemplo, essas ocorrências são mais em determinados lugares? Por exemplo, é o que eu acho. Rio de Janeiro tem uma atenção muito forte para policiais naquele lugar. Você acha que naquele lugar tem mais essas ocorrências ou é em todo lugar, todo estado? Isso daí eu não sei dizer, tá? Tinha que ter um estudo relacionado a isso, né? Eu não tenho conhecimento de um estudo desse para te dar essa informação, né? Se eu tivesse os dados técnicos, né, para te dar essa informação, eu dava. Eu não tenho, então não posso falar. Tem uma pergunta aqui. Você já se arrependeu de alguma atitude no meio desse caminho todo aí? Relacionado ao quê, por exemplo? Você já se arrependeu, por exemplo, de alguma coisa que você fez? Talvez um trabalho que você se culpa? Não tem isso, não. Não tem, né? Não. Você, Belinha, falar alguma coisa? Que fala do RM Miniaturas? O que é RM Miniaturas? É. RM Miniaturas começou de um sonho do meu esposo, um hobby do meu esposo, de colecionar miniaturas, né? E aí, depois de 20 anos colecionando miniaturas, mais de 400 modelos... Falei, É isso daqui, os negócios que vocês fazem? É bonito, viu? E ele funciona tudo. Falei, a gente podia ganhar dinheiro com isso aí, né? Aí ele tinha um hobby, um sonho, R$1.000 e um cheque especial. Caramba, tá rico, tem R$1.000? Aí fomos pras cabeças, né? É bonito. Adquirimos umas peças e tamo aí. Pra quem adquiriu um carrinho desse, Fazendo feira, fazendo vídeo no Instagram, WhatsApp. Tamo aí. Quem quer adquirir, lê o QR Code aqui, acessa a página do Instagram e bora pra cima. São vocês que montam ou tem fornecedor? Temos fornecedores. Ah, tá. Isso, temos fornecedores. o Rogério já tem mais de 2.000 carrinho desse. Tem só uma prateleira só desses carrinhos aqui. É bonito, isso é lindo, né? Ô, Demolidor, mudando aqui de assunto, sobre essa questão desse soldado. É soldado, né, que ele tava saindo do trabalho, indo pra casa de moto e faleceu essa semana. Sobre aquela crítica daquela mulher, ela é uma soldada também, uma policial? Sim, uma soldado do primeiro BPTran. Bom, aquilo lá, com certeza foi uma falta de sensibilidade, uma falta de empatia monstruosa, né? Ela fez um comentário absurdo, né? Pra mim é uma monstruosidade total. Ela falar que... Porque o policial, ele trabalhou à noite, 12 horas, aí o coronel obrigou ele a ficar na reunião, aí até as 2h30 da tarde, que a reunião começou às 9 da manhã, ele saiu às 7 da manhã, começou às 9. Aí ele ficou até às 2h30 da tarde, sem dormir,
Aí saiu, ele morava em, acho que Taubaté, eu não lembro se essa é a cidade. Se alguém recorda, fala aí. Não sei se tá com a live ainda. Aí ele foi pra casa e, segundo informações, ele dormiu em cima da moto e bateu atrás de um caminhão e veio a falecer. Aí essa policial, pra mim, eu não tenho nem nome pra falar com uma pessoa dessa, tá? Pra dizer o que ela é. Ela falou assim, o policial deveria ter ficado no batalhão dormindo. A segurança dele, a saúde dele, ele que tem que cuidar. Olha só, que monstruosidade, falta de empatia incrível. Os familiares ali velando o seu parente, né? É isso. E queria ver se fosse um parente dela, se ela ia falar isso, se o pai, irmão, mãe, entendeu? Ela comentou isso daí. Pra mim, é um absurdo isso daí. Uma pessoa dessa pra mim tinha que ser expulsa da polícia, eu acho. Entendeu? Mas não sei. É baba-ovo, né? Puxar saco, né? É a famosa... Dos tenentes lá que faz pagar 10, 20 lá. Não é? É uma baba-ovo. Né? Aí eu até postei no meu Instagram isso aí. Eu vi. Rapidamente ela foi lá, bloqueou a rede social dela, acho que começaram a entrar, né? Começaram a criticar ela e eu vi também no Instagram, não vou lembrar o nome do cara. Ele tava com a família desse policial fazendo um boletim contra ela. Sim. Ele é policial, não é? Ele é policial, ex-policial. É o Madaliano. Isso, aí ele foi fazer um boletim de ocorrência. Aí tava lá auxiliando a família, né? Auxiliando. Ele também tava indignadão. Ele apoia bastante o pessoal, né? Os familiares, os policiais, ele apoia bastante. O que você ia falar? Eu lembrei de uma pergunta. Quer saber do que você tem medo? Você viu no podcast, né? Você viu no podcast. Eu tenho medo de macumba. Mas você acredita nessas coisas? Eu tenho um pouco de medo disso aí. É um receio, não é medo, né? Eu não tenho medo, eu tenho receio. Mas você tem receio do quê? Não sei, eu sempre tive, sei lá. Eu não gosto de chegar perto assim, não. Eu evito, né? Se eu ver eu dou uma desviada. Dou desviada. Naquela calçada, você vai pra outra. É melhor, eu prefiro. Mas você já teve uma ocorrência que você chegou e deu de cara? Não, às vezes a gente, quando ia fazer incursão, né? Aí às vezes tinha uma macumba, os polícias queriam que eu passasse, né? Eu falava, não, eu desviava, eles queriam que eu passasse, porque eu sabia que eu não gostava muito, né? Eles zoavam com você. Caramba, tem outra ocorrência, assim, que foi, tipo, engraçada? Nessa vida toda tem que ter algo engraçado mais também, né? Tem ocorrência de resistência seguida de morte, essas coisas, né? Não, o energético não teve, tem Coca-Cola. Pega água. Você quer lanche? Quer o hambúrguer do... Oi? Smash? Depois eu como. Hamburgueria. Depois você come? Eu vou comer aqui, na entrevista é ruim. É ruim, né? Não dá pra falar, né? Eu podia mostrar, né? Um hambúrguer do Smash. Só pra apoiar. Fala aí. Você tem alguma coisa aí, Rogério, pra falar? Pergunta? É uma pergunta? O Rogério é um amigo meu que tá aqui. Várias. Fala uma aí. Então, o meu pai, ele foi militar. E eu e minhas irmãs sempre vimos onde ele guardava as armas dele, entendeu? E a arma dele sempre tirou, eu já vi tirando ele de algumas enrascadas. A minha pergunta é, você acha que o porte de arma tinha que ser liberado? Assim, liberado tinha que ser sim, na minha opinião. Tem que ter regras, né? Por exemplo, o nosso país ele não tem maturidade para ser igual nos Estados Unidos, que você fez 18 anos, você pode ter sua arma, acabou. Se não tiver passagem, nosso país não tem maturidade para isso. Isso eu entendo. Mas assim, algumas categorias tinha que ser liberado o porte de arma, entendeu? E tinha que ser facilitado para os CACs, né? Também, né? E, por exemplo, os vigilantes, eles vão lá, faz segurança de um lugar, aí depois sai, não tem uma arma, não tem nada, às vezes arruma até uma briga lá, os caras vêm para vigilante, deveria ter porte de arma. Tem que ter regras. Eu digo assim, o vigilante, ele é vigilante, adquire o porte de arma. Ele todo ano você tem que renovar isso daí. Se ele saísse da profissão de vigilante, ele perdia, não pode mais ter. Porque senão o cara pega uma vez, sai da profissão de vigilante, vai ter o resto da vida. Não tem que ter regra. Entendeu? E as mesmas coisas os CACs. Tinha que facilitar. Hoje, o CAC ele tem que transportar arma num lugar separado da munição. Eu acho que isso é absurdo.
Na minha opinião, a arma tinha que ser a pronto emprego. O cara tem treinamento para isso, para utilizar. Aí você fala, mas às vezes o cara vai matar alguém inocente. Isso aí é um absurdo você fazer uma colocação dessa, eu acho, entendeu? Pode acontecer. O policial às vezes erra e mata alguém inocente também. Aí ele vai responder por esse erro, entendeu? Vai responder na justiça, vai ficar preso. Então é isso. Tinha que ser liberado, tinha que ser facilitado, né? Com regras, é claro, né? Não pode ser bangu também, mas tem que, na minha opinião, tem que ser mais facilitado. Hoje em dia tá mais difícil, né? Porque depois que mudou, né? Aí a gestão aí deu uma dificultada, né? Já que você falou um pouco sobre política, eu lembro que muitos anos atrás nós votamos, né? Sobre a liberação, né? Você não acha que já estava na hora de fazer essa votação de novo? Para ver se libera esse porte de arma? Então isso daí é um referendo, você fala, né? Então, isso aí tem que partir do governo, né? Aí poderia ter sim, mas assim, poderia até ter, porque isso aí, o referendo, na verdade, nada mais é do que você vai saber a opinião da população em si. Não quer dizer que porque a população é totalmente a favor vai mudar. Eles querem saber a opinião da população quando faz o referendo. Mas isso aí, a questão de mudar tinha que partir do governo, né? Aí é complicado. Aí... Eu tenho uma pergunta. A câmera no uniforme do militar ajuda ou atrapalha? É complicado essa situação da câmera hoje em dia, viu? Eu acho que quando foi criado a câmera, teve o coronel que criou, ele falou assim que o bandido não ia atirar num policial que estava com uma câmera. Eu vi inúmeras ocorrências que o bandido atirou e matou o policial com a câmera. A câmera não segura tiro de ninguém, não. Então eu acho que isso daí, assim, tem as partes boas e as ruins, mas eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Por quê? A função que a câmera foi feita é para auxiliar nas ocorrências, mas não é só assim que funciona. Muitas vezes a corregedoria da polícia usa para punir o policial. Às vezes numa ocorrência, o policial tem a câmera corporal lá, filma e ele tá sem a boina. Aí a corregedoria vai lá e pune ele, porque ele tá sem a boina através do vídeo, entendeu? Acontece. Entendeu? Então, a câmera não está sendo usada para o final. Para aquilo que deveria, né? Para aquilo que deveria, exatamente, entendeu? É isso. Então, tem os prós e os contras, mas na minha opinião é mais contra do que pró. Os outros policiais, você acha que ele é contra ou é a favor? A maior parte do efetivo da polícia são contra as câmeras corporais. São contra, né? Eu não sou totalmente contra, entendeu? Tem os prós e os contras, como eu falei. Mas é mais contra do que a favor. Não sou totalmente, é isso. Eu não sou radical também, entendeu? Tá. Quando você se candidatar o ano que vem para deputado? Bom, isso não é segredo para ninguém, né? Eu pretendo fazer isso sim. Porque a luta é injusta, entendeu? É injusta na tua posição. O cara, quando tá ele dentro da polícia, a luta que eu luto é injusta. Entendeu? Então, para mim ter força para poder lutar pelos praças policiais militares, pela categoria de motoboys, categoria dos vigilantes, então eu tenho que estar lá na função de deputado. E eu espero ter o apoio, né, de vocês, e pode ter certeza, se eu conseguir chegar lá, eu vou lutar por muitos direitos que os praças teriam que ter hoje, que não estão sendo respeitados, entendeu? E eu vou tentar conquistar mais direitos que os policiais merecem ter. Não só os policiais, estou falando dos policiais em si porque é a minha categoria. Mas eu tenho muito projeto para os motoboys, eu tenho um projeto para a categoria dos vigilantes. Eu acho assim, os 3 pilares do país, na minha opinião, é segurança, educação e saúde. São os 3 pilares. Entendeu? Sem a segurança é difícil viver. O professor, ele é que cria, que vai... digamos assim, criar a personalidade da pessoa, né? Exato. E a saúde vai cuidar de todo mundo, do policial, do professor, né? Então são os 3 pilares. A base, né? É isso daí. Aí aos outros você vai ter nos outros projetos, é isso. Bacana. O professor tinha que ganhar mais, policial, na área da saúde, inúmeros, né? Aí que eu tô falando na área estadual, né? Aí na área privada, aí tem as outras categorias que a gente tem que tentar lutar, mas daí já é outro... É diferente, né? É isso. Boa. Eu tava vendo o seu vídeo esses dias aí.
é bacana você fazer esses vídeos contando a realidade dentro da polícia. Quando você falou que teve um aumento de 5%, não foi dos PM? Não teve aumento. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque isso tira atenção, esse negócio verde que tem dentro do seu óculos. Tira a atenção da gente. Aí eu vou tirar. Eu fico olhando pra esse negócio, cara. Tira a atenção da gente. É sério, vocês que estão aí, olha aí pra você ver isso. Ele fez igualzinho lá do podcast do Crasso, lá, um cara mexendo no boné lá, ele... Pô, mano, você já terminou de mexer com esse boné? Eu tô olhando pra você, eu não consigo parar pra olhar pra essa parte verde aí, cara. Sério mesmo? Atrapalha? Atrapalha, tira a atenção. Sobrou pra mim. Qual que foi a pergunta? A pergunta foi, é interessante você fazer esses vídeos? Pra mim foi interessante. Eu acho que pra população também é interessante um policial fazer um vídeo, falar a realidade. Porque vocês não teve aumento, na verdade, você estava falando, né? Que você falou no vídeo que foi 5%. Transmite para a população, mas transmitiu para mim que realmente a polícia tá ali para dar sua vida e ganha muito mal pra caramba. Tipo assim, eu como um cidadão que também, tipo assim, depende da polícia, se causa acontecer alguma coisa, a polícia vai me salvar ali e tal e tudo. E vejo que a polícia ganha realmente mal. Péssimo. E você fazendo esse vídeo transmite a realidade e a verdade para a população. Você acha que esse vídeo que você faz, assim, falando a verdade, você acha que traz a realidade para a população também? Sim, com certeza. Na verdade, aqui não foi, nem corrigiu a inflação do período, porque eu não tô com os dados técnicos aqui que eu pus, né, aquele dia lá, que no vídeo tá. Eu vou resumir, bem resumido mesmo, mas assim, exatamente eu não vou saber dizer. Eu sei que nos 2 meses ali, que eu dei de base, a inflação total daqueles 2 meses deu 9, aliás, dos 2 anos que eu dei de base, a inflação foi 9,47. E o aumento que eles falaram que deu foi 5%. Mas se a inflação foi 9,47, você tinha que ter um aumento acima de 9,47 para cobrir pelo menos a inflação. Se você desse um aumento policial de 9,47, ele só cobriu a inflação do período, não teve aumento. Aí para ter o aumento é a partir de 9,47, ou seja, tinha que ser 10%, aí você teve o quê? 0,13 de aumento. Entendeu? Se for 15%, aí você teve um aumento de 4,13. Na verdade, o policial não teve aumento nenhum, só nem corrigiu a inflação do período. Entendeu? Para corrigir a inflação do período, teria que ser 9,47, só, e não esse aumento. Aí o governo fala, bate no veio e fala, deu aumento. Não deu aumento para ninguém, corrigiu a inflação apenas. Entendeu? Não, nem corrigiu a inflação. Tentou corrigir, tirou uma parte do prejuízo que o policial tá tomando. Mas ainda ficou no prejuízo. Você acha que... Eu nem sei se eu posso falar isso. Você acha que o governador, antes de entrar pro governo lá para administrar São Paulo, você acha que ele deu para trás pelo fato dele falar que ia valorizar mais a polícia militar? Que ele bateu muito nessa tese. Você acha que ele deu um pouco para trás? O problema é que não depende só do governador, né? Tem uns deputados aí, tem tudo, né? Não depende só dele. É muito complicado você criticar só o governador em si nessa hora, né? Porque tem uma série de pessoas atrás dele que também teriam que ter colaborado, entendeu? Então é difícil. Ele teve os erros dele e teve os acertos, entendeu? E nessa parte eu não concordei. Ele falou e nessa parte eu não concordei com ele, não foi um aumento. Ele tentou corrigir a inflação e nem isso ele fez. Mas assim, nesse ponto eu não concordei com ele, mas ele tem os acertos dele sim. É difícil criticar o governo nessa hora, né? É difícil. Né? E é isso. E então você tipo assim, tá, o que você acha dele governando? Tá bem ou tá mal? Eu tenho, assim, eu acho assim que tá meio a meio. Meio a meio? É, meio a meio. Eu não vou falar tudo que eu penso. Você tem alguma coisa pra falar, Rogério? Tenho, perguntar. Fala aí pra nós. Questão de armamento do policial. Ele tem, assim, uma certa quantidade de munição por mês ou ele pode usar o que ele precisar? No serviço operacional, você fala? Isso. Não, isso aí é o que precisar, não existe isso. Se eu ver uma ocorrência, ele trocar tiro lá, gastar lá. O policial ele anda com 46 munições, né? Que na verdade cabe 15 em cada carregador e mais uma que tá na câmara dá 46. Então,
Se ele trocar o tiro, desgastar as 46 de munição, depois ele vai no batalhão e pega mais 46, entendeu? É isso. O que eu não concordo é o quê? Muitas vezes, o tipo do armamento que o policial tá usando. Ele usa uma pistola Glock hoje, que é uma arma de última geração, uma excelente arma. Porém, dentro de um pelotão, eu tenho um curso de fuzil, que nem eu explico. Mas eu fiz o curso e nunca mais pus a mão num fuzil. Isso aí pra mim é um desperdício de dinheiro público. Você me deu um curso de fuzil, você gastou munição pra me dar o curso, gastou a hora-aula do professor e eu nunca mais pus a mão no fuzil na vida. Por quê? Porque pra você usar o fuzil, você tem que estar trabalhando na viatura do sargento ou na viatura do tenente. Então só tem um fuzil na companhia. É a viatura que o fuzil que o sargento vai usar. E você só vai pôr a mão nesse fuzil se você estiver na viatura dele. Entendeu? Então, é errado. O ideal era o quê? Cada viatura tem um fuzil. E o policial tem o curso para fuzil, acabou, vai usar e pronto. Não precisa estar com o sargento e com o tenente. Peca nisso. Você não viu aquele dia que teve aquela ocorrência que os policiais estavam passando, os caras jogou de metralhadora para cima dos policiais? Os policiais com uma pistola .40 trocou tiro, teve até um que tomou um tiro. Na verdade, ele não tomou um tiro na cabeça, a pessoa falou que foi. O projétil bateu na insígnia da boina e desviou. Aí foi estilhar. Na verdade, o que machucou a cabeça dele foi não foi estilhaço. Foi o parafuso do que segura aquela boina e encravou na cabeça dele. Foi isso que machucou ele. Graças ao bom Deus, desviou devido a isso. E desviou também que a munição não era de fuzil, era de metralhadora e também estava perto. Então, quando está mais perto, o projétil não adquiriu tanta velocidade. Então, ele tem menos força, né? Porque quanto mais longe, adquire mais velocidade, aí vai ter mais força, né? Então, se os policiais tivessem pelo menos um fuzil ali, eles conseguiam segurar aqueles ladrão lá até chegar ao apoio, entendeu? Mas assim, por falta desse tipo de armamento que o policial não tem, aconteceu isso. Então a polícia deveria pensar mais nesse caso assim. Eu não entendo, porque no exército você serviu? No exército você fez o curso de fuzil, o fuzil vai com você pro resto da sua vida, até o final da sua carreira. E eu não digo que tem que ter um fuzil para cada um na polícia, porque não dá. O tipo de policiamento, lá no Rio, cada um tem um fuzil, mas é diferente. A geografia é outra, o tipo de policiamento é outra, é diferente. Então lá cada um tem que ter um fuzil mesmo, é bem diferente. Mas aqui pelo menos cada viatura tinha que ter um fuzil e não tem. Só, entendeu? É isso daí é errado. O efetivo da polícia hoje, ele garante a segurança de São Paulo ou você acha que é pouco? Não, é pouco. Hoje em dia o índice de baixa na PM está muito alto, tá? O menor efetivo que a PM teve na história hoje, devido aos baixos salários, falta de incentivo, a perseguição de oficiais com os prazos. Então tem muita gente pedindo baixa. Mas não é só o prazo que está pedindo baixa, os oficiais também. Porque hoje, que nem eu falei outro dia lá num podcast, um capitão hoje ganha 12, 13 mil. Caramba. Se você visitar um concurso do tribunal para servir café, você vai ganhar isso. O cara estudou anos para ocupar aquele cargo de gestor que ele está ocupando, ele prefere prestar concurso e ir para outro lugar, entendeu? Eu não digo que o capitão todo mundo tinha que ganhar mais. O praça, o sargento, o tenente, o capitão, todo mundo tinha que ganhar mais. O único que ganha bem na PM é o coronel, que é salário de 30, 40 pau. Só o coronel que ganha bem. O Demolidor, polícia militar e polícia civil tem rija um com o outro? Não, verdade, eu entendo que não. Normal. Já tem essa mística aí e tal, eu entendo que não tem essa rixa não. Eu tô lá dentro há 19 anos e sempre todo mundo se respeitou ali. Cada um tem a sua função, né? Como digamos assim, cada um no seu quadrado. É isso. Às vezes pode acontecer assim um certo desentendimento em relação ao serviço ali, mas nada que de rixa não tem nada a ver. Ah, é? É. Pode falar, Rogério. E a municipal? Tem o poder de polícia ou não? Então, não, eu entendo assim. Mas minha opinião, o pessoal fala guarda municipal. Eu sempre entendi que eles são polícia, sempre. Entendeu? Sempre foram polícia. É polícia municipal pra mim. Esse negócio de guarda municipal pra mim não existe. E eles têm o poder de polícia no âmbito no municipal ali. Mas agora parece que foi mudado lá no código, eles têm o poder de polícia mesmo, tudo. Entendeu? Mas assim, eles são polícia. Tem lugar aí que por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? São Caetano ali mesmo, a polícia municipal é mais braba que a PM. Prende mais ladrão, mata mais ladrão, entendeu? Entendeu? Então, eles são polícia, sempre foram polícia pra mim, entendeu? E é apenas uma nomenclatura.
o pessoal mudou a nomenclatura. Eu não sei muito por que aqui em São Paulo mesmo, quem estava contra a mudança deles de GCM para a Polícia Municipal, muitos oficiais da alta patente. Por quê? A GCM, no caso, a Polícia Municipal, está tomando espaço da PM. Entendeu? E vai tomar cada vez mais. Devido à má gestão e digamos assim, a PM ela é muito refém da mídia, né? Então, devido a isso, eles estão tomando espaço, pode ter certeza. E eles não queriam isso, né? Que tomasse esse espaço. Demolidor, eu ia fazer uma pergunta para você também. Qual o destino que deu a garra? Eu lembro quando eu era bem jovem garotão, eu só via a garra na rua. À noite e tal. Tem ainda? Tem? Eu nunca Claro mais que vi, tem. cara. Não, é que você não vê, mas tem sim. Aqui antigamente só tinha a garra. Então você via mais. Hoje tem outras. A garra que tinha aquela águia, sabe? Lembra Sim, da garra? tem ainda. É que hoje em Lembra? dia tem outras Você já unidades. foi parado com ela? Várias vezes. Várias vezes também ela me parava. Não sei por que ela me parava toda vez. É que criaram outras, né? Outras unidades, né? Mas ainda tem sim. É que hoje tem o DOP, tem aqueles monte, né? Tem o GER, tem outros, né? Eu lembro quando nós ficávamos assim numa praça sentado, trocando ideia ali, tomando um vinho. Que naquela época lá de jovem lá eu era o roqueiro. Andava tudo preto, com a calça rasgada. Lá em São Bernardo do Campo. Mano, ela vinha toda apagada. Era uma jipona, grandona, pretona. Aquele ronco. Brum, brum, aí os caras já ficavam em choque, mano. Aí na hora, descia, parava. Mas tipo, sempre com humildade, sempre com respeito ali. Os caras já logo falavam, tem alguma coisa? Se tiver, já fala. Se não falar, você vai ver. Aí sempre... É por isso que eu perguntei da garra, porque agora eu moro em Suzano, né? Palmeiras. Eu moro mais na cidade, assim, tipo, grandona, assim, movimento. Eu moro mais Não, mas no tem sim, interior. tem sim. Tem, né? Tem. Tem mais alguma pergunta? Ou... Por enquanto, não. Eu sei, Belinha. Não. Eu sei, ó. Não, só perguntar se ele tem alguma mensagem para os seguidores dele, demolidores. Não, só tem uma pergunta aqui. O que você ainda quer conquistar na sua vida, Demolidor? Tem algo ainda que falta? Não, o que eu quero conquistar é isso daí, é seguir na carreira, tentar, né, a carreira política, para tentar lutar por coisas que hoje eu não consigo lutar na atual posição que eu tô, né? É isso, eu pretendo conquistar isso. O objetivo mais próximo que eu tenho hoje. Você tem vontade de aumentar a sua patente na PM? Eu não fui promovido a cabo até hoje devido a muitas punições que eu tomei devido às perseguições, né? É por isso que eu não fui promovido a cabo. Agora você fala prestar concurso, passar de muitas coisas, eu entendo assim. Eu nunca tive esse desejo, assim, meu Deus, vou ser sargento e tal. Eu entendo que é errado. A Polícia Militar de São Paulo não tem plano de carreira para praça, entendeu? Deveria ter. Quem tem plano de carreira são os oficiais. Eu vou dar um exemplo. O soldado, ele presta concurso para soldado. Aí, hoje só tem promoção de antiguidade de soldado para cabo depois da Copa. Por quê? Porque para ter a Copa do Brasil, foi obrigado a mudar isso. O Brasil foi obrigado a mudar isso. Teria que ter essa promoção. Teria que ter uma quantidade de cabo e soldados, então não podia ter a Copa do Brasil. Por isso que teve essa promoção automática, que antigamente não existia. Antigamente, para você ser cabo, você tinha que prestar um concurso para cabo, senão não tinha ser cabo nunca. Mas agora tem a promoção direta, dependendo do tempo de serviço. Então, vamos lá. Você prestou concurso para soldado, aí depois você é promovido a cabo, depois de alguns anos. Tá bom. Aí para você ser sargento, você tem que prestar um concurso, senão você não vai ser sargento nunca. Aí para você ser de segundo sargento para terceiro sargento para primeiro, depois de 2 anos você é promovido, beleza. Aí se você quiser ser primeiro sargento, você tem que prestar um concurso. Senão você nunca vai ser primeiro sargento. Você tem que prestar um concurso, passar para continuar sendo sargento. É absurdo. Aí depois de muitos anos você vai promovido a subtenente, daí na reserva a segundo tenente. O oficial, ele presta concurso para a academia de oficiais, aí ele sai aspirante a oficial. Aí ele depois de 6 meses é promovido a segundo tenente, aí depois de 2 anos primeiro tenente, aí depois de alguns anos capitão, aí depois de alguns anos, quando adquire o tempo, ele vai fazer um curso de aperfeiçoamento de oficiais, não é concurso, aí vai ser major, depois vai ser promovido a tenente coronel, depois a coronel full. Tudo por tempo de serviço. Entendi. Entendeu? Agora não, o praça não, ele tem que prestar um concurso para ser soldado, depois prestar um concurso para ser sargento, depois prestar um concurso para ser primeiro sargento, não existe isso. Você tinha que entrar na polícia, soldado, que nem no Rio, depois de 6 anos cabo,
depois de não sei quanto tempo, o terceiro sargento, depois segundo, depois primeiro. Se você puxasse os 30 anos aqui, você ia se aposentar subtenente, ia virar segundo tenente, acabou, entendeu? Bem burocrático. Não tem plano de carreira, simples. É uma coisa que eu quero lutar para ter um plano de carreira. Eu quero lutar para ter um plano de saúde para a polícia que não tem plano de saúde, é errado, entendeu? Por exemplo, aqui em São Paulo tem um hospital militar. Aqui mesmo, em Ribeirão Pires, o policial que trabalha aqui, se ele quiser se consultar no HPM, ele tem que ir em São Paulo. Se tivesse um plano de carreira, por exemplo, aí o cara ia ser consultado no hospital aqui, não ia ter que ir lá em São Paulo para se consultar, não é? Porque aí seria um plano de saúde, é diferente. Então, quem tem o benefício do hospital militar, que nem é tão bom assim, é só quem tá lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Então, tinha que ter um plano de carreira, entendeu? É um plano de saúde, tinha que ter um plano de carreira, tudo são coisas que tem que ter alguém lá em cima que tem vontade de lutar pelos praças, tem vontade de lutar por isso. Porque quem tá lá em cima hoje, que eles falam que é a bancada bala, são só oficiais. Eles só vão lutar por algo que favoreça eles. Eles não estão nem aí com os pracinhas. Não liga. Essa bancada bala aí tá tirada. Os policiais que hoje estão no poder político, eles estão trabalhando para resolver algo para a polícia? Não tá trabalhando em nada. São tudo omisso, entendeu? Não resolve nada. E é isso. O pracinha, ele tem que entender que praça vota em praça, entendeu? Aí, o praça, ele tem uma síndrome de Estocolmo, sabe? Parece que ele se apaixona pelo seu opressor. Aí votação é oficial, nunca vi isso. É. Eu sei como é que é isso aí, eu passo por isso aí na empresa. Na minha empresa é isso também, eu não passo para pleno nem sênior, porque eu tenho alguns desvios de comportamento, porque eu sou um cara que não gosta de puxar saco de liderança e nunca vou puxar. Meu trabalho é ir lá, trabalhar, fazer o meu trabalho e fazer entrega com excelência. Não ficar babando ovo em ninguém. Aí, hoje eu sou júnior, é que eu sou CLT, né? Trabalho numa montadora. Eu sou um metalúrgico. É isso aí. Ah, você é amiguinho do Nine? Não é. Calma. Não, calma. Você só não vai fazer igual ele, né? Porque aquele dedo lá, você sabe que foi tudo armação, né? Pra receber o seguro. Ninguém é bobo, né? Que ninguém corta. Como que você vai pôr a mão numa... Como chama aquela máquina que corta a chapa? Que foi naquela máquina que ele cortou. Como chama essa máquina aí que corta a chapa? Guilhotina. Como que você vai pegar uma chapa, enfiar na guilhotina e a guilhotina vai vir cortar só o seu dedinho? Não existe isso. Tinha que cortar todos os dedos pra cortar o dedinho. Ou então ele enfiou a chapa desse jeito. Aí cortou só o dedinho. Claro que o dedinho não atrapalha em nada na sua vida. Você ter ou não ter o dedinho não atrapalha nada. O que atrapalha na sua vida é você não ter o dedão, por exemplo. Você perde o gancho. Pra pegar. Entendeu? Então ele perdeu o dedinho, que é um dedo que não influiu em nada na vida dele, e ganhou um seguro imenso. Porra, caralho, se ele fez isso aí Você mesmo... sabe, né? Ele perdeu na guilhotina. Perdeu na guilhotina. Isso bom, todo mundo sabe que aquilo lá foi armação, ninguém é bobo. Mas sabe que hoje ele tá na França, né? Foi almoçar lá com... Ah, foi? Foi. Tá gastando até ele, a dona onça dele lá, tá gastando o dinheiro público até não querer mais. Tava lá hoje na França, que foi almoçar com o presidente lá, não sei o nome dele. Ai, não vou lembrar. Então, mas calma aí, não é assim não. Não tem nada a ver com isso não. Eu só preciso trabalhar pra sustentar meus filhos, só isso, só. Não tem nada a ver, mas se souber, eu tô fudido. Mas melhor nem falar, né? Melhor nem falar. Ou fala. Fala, completa. Ah, ele é líder do sindicato? Caramba, hein, meu? Foi assim que começou, né? Assim que tudo começou. Eu faço parte, não sou diretamente do sindicato, mas é sindicato metalúrgico lá de Mogi das Cruzes. Eu sou membro da comissão de fábrica. Eu sou a voz do trabalhador dentro da fábrica, que passa por alguma pressão psicológica, algum chefe aí, eles vêm, procura nós e nós vai resolver isso aí, entendeu? Ah, tá, entendi. Mas, tipo assim, eu não sou nem... Parça, não. Não sou parça, não. E o mescladão aqui não tem nem de direita nem de esquerda, é neutra. Por isso que o nome é mescladão. Entendi. Por isso que o nome é mescladão. Nós mistura todas as ideias. Nem de centrão também. Você quer me complicar aqui também, né? Se você fosse candidatar, qual lado que você ia ficar? Policial é sempre de direita, isso não existe, entendeu? Todo policial vai ser de direita. É isso, o lado meu é esse, a direita. Direita? É isso aí. Mais alguma coisa aí, pessoal? Mais alguma coisa, Raul? Raul tá meio brabo ali, parece. Vamos lá. Qual é a mensagem que você deixa aí para quem te acompanha aí? Que você tem sempre que lutar pelo que você acredita, entendeu? Não abaixa a cabeça para as injustiças, luta pelos seus direitos, né?
como eu faço dentro da Polícia Militar. E fazia, né? Mas vou voltar e vou continuar fazendo. Isso aí não adianta, ó. Vocês não vão pensando que, saiu, aí voltou e vai mijar. Não, do mesmo jeito que eu sou hoje, eu vou continuar sendo. Eu não tenho medo não, tá? E é isso. Se tiver que enfrentar outro processo, eu enfrento outro processo. E é isso. Tem que ter personalidade acima de tudo, né? E é isso. Quero agradecer quem está assistindo, né? Eu fico muito lisonjeado quem assistiu. Para quem não gostou de algo que eu falei, eu peço perdão. Ninguém é perfeito. Se você não gostou, pode comentar. Eu respondo, desde que seja com devido respeito. E é isso. Ninguém é 100% certo. Às vezes eu posso ter um posicionamento que não é tão correto. Eu sei mudar o meu posicionamento, né? Se a pessoa me explicar e mostrar que eu tô errado, eu vou ter humildade suficiente para reconhecer o meu erro e mudar o meu posicionamento. É isso. Força e honra. Força e honra sempre. É isso aí. Pera, deixa eu só mostrar aqui o hambúrguer do Smith Smash. Hamburgueria. Só pra eles falar, você mostrou tal, tá aqui, ó. Vamos abrir aqui. Vamos ver bonitinho, ó. É bem servido, tá vendo? Bem servido, ó. Aí, pessoal. Dá pra pegar aqui, aí, ó. Smith Smash, hamburgueria. Derive, hein, pessoal? Pede lá. Segue lá no Instagram deles lá, ó. Me forneceu aqui pra nós aqui, pro Demolidor também. Pediu pra me trazer pro Demolidor. Muito grato mesmo por esse apoio aí. Obrigado. E, Belinha. Diga. Manda um abraço aí pros seus colegas lá do trabalho lá, que você vai mandar o link lá pra eles se inscrever no canal, né? Pessoal, segue Mescladão. Apoia esse amigo, parceiro, a Josi, Demolidor. Segue aqui a RM Miniaturas Colecionáveis também, que a gente está começando. E a gente só tem vontade de crescer e ganhar o pão de cada dia. Beleza? Pessoal, eu peço aqui para todos vocês que estão assistindo aí, até mesmo para os demolidores aí, se inscreve lá no nosso canal lá, ajuda nós lá a ter uma potência lá no canal, para monetizar nós lá. Precisamos do apoio de vocês. E também peço desculpa aqui, que nós não foi pro YouTube, né? Ao vivo, deu um problema técnico, mas te agradeço, Demolidor, por você ter vindo aqui para Ribeirão Pires, estar aqui no Mescladão, vim de lá de Mariporã, apoiar esse nosso projeto aqui. Te agradeço grandemente. Só queria que se você mandasse um abraço para um grande amigo meu que trabalha comigo. Você é o Demolidor. Ele é o monstro das máquinas. Mano, ele é seu fã. E ele pediu para me falar para você, ele é evangélico. Ele falou que todas as orações dele, ele ora por você e pela sua família. Ele é o monstro das máquinas. Manda um abraço para ele. Se eu não falar isso, ele me mata lá no trabalho. Monstro das Máquinas, muito obrigado por você gostar do meu trabalho. Muito obrigado por você estar nas suas orações. E vai lá, um abraço, força e honra sempre. Você é corintiano? Não, acho que ele não. Pô, mano, aí não. Aqui, ó. Que é Corinthians, pô. Ele vai falar assim, meu time é Deus. Ele é evangélico mesmo, assim mesmo. Prega e tal, mas ele gosta muito dos seus vídeos. E ele tem um irmão policial também. Tá. E ele falou, fala pro Demolidor que eu tô orando por ele, hein? Fala pra ele que todas as minhas orações, ele tá na minha oração. Ele é muito gente boa, tal. Fala pra ele que o moço da máquina mandou um abraço. E manda um abraço também pro Davi Lima também, o apoiador aqui também, é um fã nosso aqui, o seguidor nosso. Davi Lima, Mescladão, obrigado pelo apoio. Manda pra nós ali um abraço pra ele. Davi Lima, um abraço, tá? E muito obrigado por você apoiar o pessoal do Mescladão, eles merecem, tá? E é o que ele falou. Você vai saber quem tá com você quando você tá lá embaixo. Depois que você tá lá em cima, aí todo mundo quer ser seu amigo. Entendeu? Então é isso aí. Você é um cara fera e tá apoiando o pessoal do Mescladão. Valeu. Demolidor, escolhe aí uma miniatura pra você. Nós da RM queremos te pra mim escolher uma? Nossa. Que... Olha só, o RM Miniaturas Colecionáveis vai dar um escolher. presente pro Demolidor. Aquela que você mais... Não, essa aqui, eu me identifiquei mais Então com esse daqui. é tua. Uma Mercedes, né? Uma Mercedes. Que linda, obrigado. Aston Martin? Ah, tá. 007 é essa, né? Então, ó. O 007? Certo, sem querer, escolhi o carro do 007. O DB5. Obrigado. famoso. Segue eles lá depois, É o lá carro no do RM. filme? É. Tá, vou seguir. Aí, pessoal, ganhei o carro do filme do 007. O Estância Pet Shop, hein? Obrigado pelo apoio, pela doação de ração para os filhotinhos lá do dog lá, hein? Quer mais alguma coisa para falar? Então é isso aí, pessoal. Segue nós lá, se inscreve no canal e apoia o Demolidor aí. Logo mais, um ano que vem, ele tá aí na ativa aí, se candidatando também. Vamos, força e honra, igual ele fala. Boa sorte, fica com Deus. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.